Capítulo 301. Temporada regular, o Grupo da Morte. Sob o sol forte e escaldante no meio do deserto, as duas equipes se encaravam com uma colina de areia no meio. Os jogadores estavam encharcados de suor enquanto ficavam na areia escaldante e entravam no status de drenagem de energia. Mesmo que eles não estivessem se movendo, seus pontos de energia ainda estavam diminuindo a uma taxa constante. A localização no deserto é muito aberta, o que é ruim para nós. Provavelmente vamos perder aqui. Lone Crane estava desanimado. Esta era a equipe do River Valley Club da Frenzied Ward. Eles tiveram sorte, pois não haviam conhecido nenhuma equipe forte. Eles lutaram para abrir caminho na competição e agora estão na última leva das qualificatórias. Se eles ganharem este jogo, eles podem passar para a próxima fase. Mas parecia que a sorte de River Valley havia acabado. O mapa aleatório era um deserto aberto, o que era ruim para uma composição voltada para o combate corpo a corpo. Lone Crane estava irritado e, por causa disso, o moral de toda a equipe estava baixo. Frenzied Ward intensificou-se para mudar a atmosfera e franziu a testa. Não se preocupe, a luta ainda não começou. Ainda temos a chance de vencer. Lone Crane balançou a cabeça. A chance é terrivelmente pequena. Você é o líder, não diga coisas. Palavras. Frenzied Ward ficava cada vez mais insatisfeito com a forma como Lone Crane liderava a equipe. Ele não tinha habilidades de liderança e não deu nenhum comando perspicaz. Além disso, ele só trouxe uma energia negativa para a equipe. Então o que você sugere que devemos fazer? Lone Crane olhou por cima. O inimigo tem fortes habilidades de ataque à distância, então a única maneira de nós é se aproximando. Claro, só seremos atacados se atacarmos de forma imprudente, então a melhor maneira é atraí-los para uma emboscada. Posso me esconder na areia e todos vocês agem como se estivessem fugindo e atraí-los para onde estou me escondendo. Então posso pressionar sua linha de fundo enquanto todos vocês se viram e atacam. Este é o único caminho. Felizmente, eu ainda tenho 2 escudos para me cobrir. Quem quer me emboscar? Frenzied Ward disse enquanto tirava 2 escudos de oxigênio. Esse era um equipamento que ele sempre trazia, e era a ferramenta essencial para que o plano funcionasse. Todos os companheiros se entreolharam e, desta vez, Lone Crane respondeu, já que essa ideia é sua, se perdermos, você será responsável por isso. Lone Crane estava obviamente tentando evitar a culpa, de modo que estaria livre se perdesse o jogo. Frenzied Ward odiava esse tipo de comportamento e parou de prestar atenção nele. Olhando para seus companheiros de equipe, um pugilista correu para ser seu parceiro na emboscada. Eles rapidamente escolheram um local, e Frenzied Ward e seu companheiro se esconderam sob a cobertura e afundaram na areia. Lone Crane e sua equipe na superfície fizeram alguns disfarces e continuaram com a operação. Eles subiram a colina e se expuseram na visão do inimigo. Parece que eles não podem esperar mais. Isaac da equipe adversária riu. A outra equipe com 6 pessoas viu o movimento de Lone Crane e sua equipe. Isaac parecia o mais habilidoso de sua equipe. Mas, na realidade, todos os 6 competidores eram espiões, todos de clubes de outras nações, para desafiar a liga competitiva no planeta Água Marinha. Cada liga tinha esse tipo de time. O inimigo é apenas um pequeno clube. Já vi suas lutas antes e eles se destacam no combate corpo a corpo, mas não tem sinergia. Além disso, temos a vantagem do mapa. Então, enquanto mantivermos nossa distância, a vitória é nossa. Eles se moveram em direção a River Valley e iniciaram seus ataques, mantendo distância. A maioria dos jogadores eram espiões. Isaac poderia criar um pequeno tornado, enquanto um de seus companheiros de equipe poderia disparar raios laser de seu dedo. Outro poderia até criar uma pequena bola de peixe branca que explodiu como uma granada. Lone Crane e os outros 4 correram com o rabo entre as pernas. A equipe de Isaac rapidamente os perseguiu, mas logo, eles perceberam que havia apenas 4 pessoas na equipe de River Valley. Para onde foram os outros 2? Isaac levantou suas suspeitas e ergueu a mão. Pare. Acho que eles estão nos atraindo para uma armadilha. Isaac pensou que se River Valley os estava atraindo, então se ele parasse, River Valley também pararia. Ou pelo menos eles diminuiriam o passo para atrair Isaac. No entanto, River Valley não diminuiu a velocidade e correu o mais longe que pôde. Lone Crane continuou correndo para frente enquanto era desmotivado. Ele não conseguia entender a estratégia de Frenzied Ward. Então, de repente, ele teve a ideia de jogar toda a culpa em Frenzied Ward. Se ele lutasse diretamente contra o inimigo sem contar a Frenzied Ward, pelo menos pareceria que Lone Crane tentava o seu melhor, enquanto a Frenzied Ward estava escondendo a luta inteira. Isso definitivamente faria os oficiais superiores ficarem desapontados com a Frenzied Ward. No entanto, ele não podia se desviar propositalmente de onde Frenzied Ward estava escondida, já que o resto dos companheiros de equipe também conhecia a localização. Portanto, a única coisa que Crane Solitário poderia fazer era fazer com que parecessem que estavam atraindo o inimigo para uma armadilha. Assim, Lone Crane continuou correndo, independentemente de o inimigo segui-lo ou não. Lone Crane estava no círculo profissional há anos. Para um homem sem muita glória e realizações, ele foi contratado por River Valley com um pagamento mais alto do que antes. No entanto, ele nunca se preocupou em ganhar ou perder. A única coisa que ele queria era manter a posição de líder e desfrutar de um salário rico e de uma vida luxuosa. Havia todos os tipos de pessoas no cenário profissional, e o tipo como Lone Crane também era comum. No entanto, Isaac entendeu mal a intenção. Ele gritou,
Olhe para eles. Eles não parecem estar tentando nos atrair e há uma chance menor de que haja uma emboscada em campo aberto. Vamos persegui-los. Infelizmente, Isaac estava errado. Depois de perseguir River Valley por um tempo, eles alcançaram a área da emboscada e um ponto dentro da equipe explodiu, cobrindo-os com areia. Frenzy Edward e seu companheiro de equipe correram e avançaram contra a linha de defesa. Foi tão repentino que o queixo de Isaac e seus companheiros caiu. Frenzy Edward usou toda sua força e rasgou a formação do inimigo. Lone Crane, que estava longe, também franziu a testa e não teve escolha a não ser liderar sua equipe de volta à batalha. A cena estava um caos. Apesar da emboscada, Isaac e seus companheiros não recuaram facilmente e River Valley ainda teve que travar uma batalha intensa. Felizmente, Frenzy Edward teve um ótimo desempenho e eliminou os molhos pés, obtendo uma dupla morte. Depois que Isaac caiu no chão, os arredores finalmente se acalmaram, e só se ouvia o vento soprando na areia. Vitória de River Valley. Nós ganhamos. Frenzy Edward acenou com o punho. Na verdade, chegamos ao próximo estágio. Lone Crane não conseguia fechar a boca porque estava chocado. O inimigo era tão estúpido que não conseguiram perceber seu ato óbvio. No final de rodada final, os nomes dos vencedores das eliminatórias foram anunciados. Todos os jogadores ficaram empolgados e a atenção do público também atingiu o auge. As eliminatórias foram apenas o aperitivo. A temporada regular foi o prato principal. Doravante, a competição seguiria um calendário normal, ao contrário das eliminatórias. Cada partida seria intensa e emocionante. De milhares de equipes e centenas de milhares de jogadores, havia apenas 38 equipes para a chave de grupo e 62 jogadores para a chave individual. Anxial folheou a lista, e as 4 potências chegaram à temporada regular, enquanto o resto dos times são clubes famosos como Madouze, Mystic Nine e Storm. Havia clubes de outros países, e havia apenas 3 times não profissionais. River Valley estava na lista das equipes classificadas. Anxial lembrou que, em seu próprio mundo, River Valley nunca entrou na temporada regular e, em vez disso, um time com jogadores estrangeiros entrou. Quando a chave individual, Frenzy Edward em ambos os mundos foi qualificada para a temporada regular, e a deste mundo teve mais atenção do público em comparação com a do outro mundo. Havia apenas 4 jogadores mecânicos na chave individual, e todos eles eram Canon Master exceto Frenzy Edward, que era pugilista mecânico. Por conta disso, o público demonstrou mais interesse por ele. Além disso, as gravações das partidas de River Valley foram divulgadas e todos testemunharam como Frenzy Edward levou seu time à vitória. Pelo contrário, ninguém se importava com o verdadeiro líder, Lone Crane. Aos olhos do público, ele era apenas um personagem secundário que não servia para nada, e eles pensaram que Frenzy Edward era parte insubstituível da equipe. Lone Crane tinha inveja da glória, mas não conseguia reproduzir o desempenho de Frenzy Edward. Ele só podia assistir a Frenzy Edward se tornando cada vez mais popular. Frenzy Edward era de fato um talento natural no combate corpo a corpo. Suas habilidades continuaram melhorando, e outros jogadores da classe mecânica reproduziam a fita de suas partidas para aprender as técnicas. Alguns jogadores até passaram por alguns posts mais antigos e descobriram que Frenzy Edward era um dos personagens misteriosos sob o Black Phantom. O equipamento de alta qualidade e os buffs devem ter sido fornecidos pelo Black Phantom. Todos os jogadores só podiam babar ao lado do equipamento sofisticado. E Anxial ganhou outra onda de popularidade. Eles se saíram muito melhor do que no meu antigo mundo. Anxial ficou satisfeito e feliz porque seu trabalho valeu a pena. Poucos dias depois, a Liga Secundária também encerrou suas partidas, e apenas as 2 primeiras entraram na temporada regular. Ao final, eram 40 equipes na chave do grupo e 64 jogadores na chave individual. O site oficial divulgou os resultados dos grupos randomizados na temporada regular. Os jogadores foram distribuídos uniformemente em grupos A, B, C e D para cada grupo. Havia 10 times para a chave do grupo e 16 jogadores para a chave individual. A temporada regular usava um sistema de pontos, onde as equipes lutavam entre si em rotação. Apenas as 2 equipes com maior pontuação seriam elegíveis para a próxima fase nas chaves de grupo. Para a chave individual, haveria 4 jogadores saindo de cada grupo. Os jogadores ficaram de queixo caído ao ver a lista dos grupos. Berinjelas fritas com peixe, Dinastia e Céu Longo, 3 potências, estavam todas no grupo A. Além disso, Tiger Dragon Clube e Ski Palace Clube também estavam no grupo A com outra equipe de clube estrangeiro. Este foi o grupo da morte. Com tantas equipes fortes, apenas 2 equipes poderiam sair desta fase de grupos. Pelo menos uma das potências seria eliminada da competição. Esta notícia deixou os fãs desses times em uma turbulência. O clima já estava tenso e nervoso quando a temporada regular nem havia começado. Capítulo 302, o enredo principal oculto. O Galaxy Times fez uma análise objetiva para cada grupo do torneio. O grupo A era o mais competitivo. O time favorito dos fãs desde o início do torneio, o Long Ski, pode até ser eliminado lá. Embora a Altian ainda estivesse vencendo todos os seus adversários, muitos dos outros times que sobreviveram até agora estavam preservando suas forças. A maioria das equipes ainda não revelou seus trunfos. Sob tais condições, mesmo equipes fortes como o Long Ski teriam lutas difíceis pela frente. Os adeptos das equipas colocadas no grupo A não estavam a aceitar. Os fãs das 3 grandes guildas, especialmente, estavam falando furiosamente e espalhando spam nos fóruns sobre como o torneio foi manipulado e por que todos aqueles times fortes foram colocados no mesmo grupo. Mas seus argumentos não eram convincentes. A maior parte do público neutro acreditava que, se cada uma das 4 grandes guildas tivesse sido colocada em grupos de batalha diferentes, isso significaria realmente que o torneio foi fraudado.
Claro, qual era a lógica diante dos fãs enlouquecidos? As discussões nos fóruns estavam ficando cada vez mais acaloradas conforme o torneio entrava em sua pré-temporada. As partidas da pré-temporada não contavam para o placar de um time e servia mais como um aquecimento para os times avaliarem as forças uns dos outros ou até mesmo desencaminharem uns aos outros. Em comparação com os jogos formais, estes jogos de aquecimento pressionaram muito menos os jogadores. O público adorou assistir a essas partidas, pois os jogadores muitas vezes jogavam sem restrições e usavam todas as táticas e jogadas que desejavam. Os erros e jogadas insanas de cada equipe logo foram transformados em memes e analisados nos fóruns. Boom It Dog também fez alguns vídeos sobre essas partidas de aquecimento. Depois dos jogos da pré-temporada, haveria um período de resfriamento, onde as equipes teriam tempo para descansar e se reagrupar. Era também quando os clubes aumentavam sua publicidade para promover o próximo estágio, que era o das regionais. As ondas de anúncios seriam usadas para estimular ainda mais o público. Assim que as partidas oficiais começaram, já era o 6º mês do calendário Galaxy. Anxiao tinha ficado no abrigo o tempo todo para colher os pontos de experiência dos jogadores. Além disso, não havia muito mais para ele fazer. Ele já havia cumprido os requisitos para a terceira parte da missão do enredo principal oculto, mas não conseguiu entrar em contato com Annecy, portanto, não pôde entregar a missão. Esta foi a primeira vez que Anxiao ouviu falar dessa missão, e ele não tinha certeza de como as coisas deveriam acontecer. Quando ele ainda não conseguiu encontrar Annecy, apesar de passar pela rede de inteligência do Darknet, Anxiao percebeu que algo estava errado. Se até mesmo a Darknet, o maior acumulador de inteligência do planeta, não pudesse encontrá-lo, então Annecy estava realmente desaparecido. Depois de mais algumas escavações, Anxiao descobriu que Annecy fora visto pela última vez em um deserto árido chamado Deserto de Somar. Esse tipo de som é familiar. Anxiao franziu a testa. Certo, uma vez visitei este deserto para uma missão de recompensa. Vida básica fortalecida. Também foi obtida neste lugar. Eram as ruínas de uma nação, e também havia andarilhos tentando encontrar vestígios de magia ou algo parecido ali. Embora Anxiao não fosse muito próximo de Annecy, já que ele era o NPC que distribuía a missão do enredo principal oculto, Anxiao não iria apenas ficar parado enquanto desaparecia. Bennett teve um pensamento semelhante. Quando as lutas oficiais estavam prestes a começar, Anxiao deixou o abrigo e chegou ao deserto de Somar com Bennett. Sob o brilho do sol, ondas de calor constantemente rolavam pelo solo do deserto. Tudo o que se podia ver além dos arames farpados do posto de controle Darknet era um mar infinito de areia. Annecy foi visto pela última vez há um mês. Ele reabasteceu neste posto de controle antes de entrar no deserto de Somar, mas nunca voltou. O homem encarregado do posto de controle relatou os detalhes a Anxiao e Bennett enquanto mostrava aos dois os relatórios de suprimentos que provavam suas palavras. Já enviei grupos de busca para procurar seus rastros, mas as areias no deserto de Somar mudam e se reformam constantemente, e ainda não houve resultados concretos, disse Bennett. Anxiao olhou e perguntou, você não pode ter uma ideia melhor do que essa? Bennett estava impotente quanto a isso. As telecomunicações e qualquer outro tipo de comunicação encontraram um beco sem saída. Não há outra maneira. Pesquisar dessa maneira era como tentar procurar uma agulha em um palheiro. Anxiao balançou a cabeça. Isso é uma perda de tempo demais. Mas realmente parece não haver outra maneira. Esperemos que algo aconteça em breve. O deserto de Somar enterrou incontáveis segredos, e Annecy pode ter se deparado com uma situação complicada desta vez. Quando Anxiao começou a pensar sobre as ruínas de Felonia e os restos de uma civilização mágica, um pensamento começou a se formar no fundo de sua mente. Receio que Annecy já tenha morrido. Bennett suspirou. Anxiao não tinha certeza disso. No passado, Bennett ergueu lápides para Annecy e os outros. Mas Anxiao sentiu que as coisas eram diferentes desta vez. Em primeiro lugar, o enredo principal oculto ainda não havia falhado e só estava preso no terceiro estágio. Anxiao sentiu que Annecy ainda deveria estar vivo, pois ele era o NPC da missão. Talvez tudo isso fizesse parte do enredo. Como não havia outra maneira de progredir na missão, Anxiao decidiu esperar pacientemente que algo acontecesse. Embora ele estivesse curioso sobre aonde esse enredo principal oculto levaria, a recompensa que a missão oferecida não era tão tentadora. O grande mecânico An não precisava trabalhar muito para cultivar experiência no momento, e a experiência que seria recompensada ao completar a missão não era nada aos olhos de Anxiao. Depois de enviar mais algumas ordens para os homens, os dois voltaram para seus aviões. No avião, Bennett disse de repente, ouvi dizer que seu abrigo está recebendo cada vez mais inumanos. Certifique-se de manter uma vigilância cuidadosa sobre eles, caso eles decidam causar problemas um dia. Anxiao ergueu a sobrancelha. O que você está tentando dizer? Os desumanos têm origens obscuras e frequentemente demonstram um comportamento estranho, disse Bennett com uma expressão pesada. Eles são uma bomba relógio. Se todos os inumanos decidirem se agrupar e se rebelar, o planeta verá outro banho de sangue. Não podemos suportar outra guerra. Minhas fontes me dizem que as 6 nações já entraram em contato com a civilização espacial e em breve enviarão pessoal ao nosso planeta para investigar os inumanos. Eu sei. Anxiao deu um leve sorriso e deu alguns tapinhas no ombro de Bennett. Anxiao não estava apenas ciente da futura visita dos investigadores de Ghidorah, ele também sabia a data e hora específicas em que sua nave entraria na atmosfera. Este era um destino sorrindo para ele. A nave enviada por Ghidorah seria sua chance de se aventurar nas estrelas, em cerca de mais um mês.
Durante o mês seguinte, Anxiao seguiu seu plano original e continuou acumulando pontos de experiência. Mais e mais jogadores visitavam o abrigo todos os dias devido ao torneio em andamento, e Anxiao nunca ficou sem jogadores para fazer farm. Anxiao ocasionalmente acompanhava o torneio. Agora havia um novo formato de jogo, o duelo. Cada equipe enviaria 6 jogadores para a batalha contra os 6 de outra equipe, um de cada vez. Os vencedores permaneceriam na luta contra o próximo jogador do time adversário, até que um time não tivesse mais jogadores. Havia também um sistema de contagem de pontos em que o total de pontos que seu time ganharia, em caso de vitória, seria 6 pontos menos o número de jogadores que foram derrotados na partida. Os duelos adicionaram variedade ao torneio. À medida que as partidas oficiais progrediam, a situação dentro dos grupos de batalha ficava mais clara. As respectivas equipes líderes e vice-campeãs do grupo de batalha B, C e D haviam se afastado das outras equipes do grupo e tinham a garantia de ir para a próxima fase. Eles eram Temple Offcode, Thunderstorm, Lone CA e equipes de 3 outras guildas estrangeiras. A equipe de Frenzied Ward infelizmente foi uma das últimas colocadas e não teve chance de avançar. No entanto, poder entrar nas partidas oficiais já havia permitido que esse time novato explodisse em popularidade. O sucesso da equipe fez com que Lone Crane se tornasse ambicioso e ele queria obter uma pontuação ainda melhor. No entanto, a realidade era dura. Todos os times que sobreviveram a esse estágio eram times fortes com jogadores de elite. A força geral de sua equipe era muito baixa, então não importa o quanto ele trabalhasse, eles sofriam derrota após derrota. Lone Crane ficou chocado e percebeu que seu trabalho árduo não faria a diferença. Sua ambição também foi levada pelo vento, mas ele ainda era um veterano e foi rapidamente capaz de redefinir sua mentalidade. É o bastante. Já não é ruim podermos chegar tão longe e lutar com todos esses times de ponta. Com esse pensamento em mente, Lone Crane acreditava que receberia uma bela recompensa de seu clube de jogo. No entanto, a realidade deu-lhe um tapa na cara. Mais uma vez, o oficial do clube de jogos River Valley anunciou que eles teriam Frenzied Ward assumindo a posição de capitão do time no futuro. Lone Crane imediatamente perdeu sua posição, e o anúncio foi seguido por eles enviaram Lone Crane para rescindir seu contrato. Ele estava totalmente pasmo. A administração do clube não era cega. O desempenho de Frenzied Ward neste torneio foi claro para todos verem. Ele ficou entre os 3 primeiros na categoria individual e se classificou para as regionais antes de finalmente se tornar o único mecânico que restou entre os 16 melhores competidores de lutas individuais do planeta com a Marine. Ele foi até apelidado de pugilista mecânico número 1 da China. Um jogador com esse potencial naturalmente seria cuidado redobrado de River Valley. Este foi apenas o primeiro torneio e ainda havia muito mais chances no futuro. Eles planejavam que a Frenzied Ward se tornasse o pilar do clube e estavam em processo de construção de uma equipe em torno da Frenzied Ward. Por outro lado, Lone Crane, que carecia de resultados e comprometimento, foi impiedosamente expulso do clube. Frenzied Ward não gostou muito de River Valley no início, mas agora que sabia que eles queriam construir uma equipe ao seu redor, ele estava em êxtase. Esse era um tratamento que nem mesmo alguns jogadores famosos iriam receber. Assim que obtivesse bons resultados, sua carreira profissional em Gama estaria início. Frenzied Ward já era uma espécie de estrela agora, mas ele não estava satisfeito e sempre buscava se aprimorar para se sair ainda melhor no futuro. Ele estava cheio de determinação e também fez uma anotação para si mesmo para se agarrar a Anxiao de qualquer maneira. Boas coisas sempre viriam se ele o fizesse. Os resultados de Frenzied Ward para o primeiro torneio já eram melhores do que no passado. Anxiao ficou emocionado, pois era como ver seu próprio filho crescer. Ou mais como criar um jogador. Por outro lado, Electrolux, que havia chegado entre os 16 primeiros no passado de Anxiao, não conseguiu nem sair das eliminatórias desta vez. Isso se deveu principalmente à interferência de Anxiao em seu desenvolvimento inicial desta vez, e nem mesmo teria importância se Electrolux tivesse potencial grau para suas habilidades em Spear. No torneio do Planeta Aquamarine, apenas a classificação do grupo de batalha ainda não estava clara. Este foi um verdadeiro grupo de morte. Faltam apenas mais algumas rodadas de jogos, mas as 5 primeiras equipes estavam basicamente empatadas em pontos. Não havia como dizer quem sairia por cima no final. Atualmente, Longski ocupava o 3º lugar. Capítulo 303, Lista de finalistas, avanço de planos. Na fase de grupos, o ímpeto de Longski foi repetidamente interrompido por Dynasty e Free Plant Sweetfish. Ter expectativas em uma equipe era uma faca de 2 gumes. Quando Longski tinha um desempenho ruim, a atenção da mídia trabalhava contra eles, enquanto cantavam a canção de pessimismo pelas chances de Longski passar pela fase de grupos. Como uma equipe experiente, a Longski tinha uma forte resistência à pressão. Nas últimas partidas do Grupo A, o número de espectadores quebrou novamente um recorde. Mas na partida entre Longski e Dynasty, o Rei Almirante derrotou sozinho 4 oponentes do Grupo 1 a 1 e garantiu o primeiro lugar na chave do grupo. Assim, Longski caiu para o 4º lugar. Sob pessimismo e dúvidas, começou a última rodada, e o oponente de Longski foi berinjela frita com um peixe, que ficou em 2º lugar na chave. Havia uma grande diferença de pontos, e para que Longski se qualificasse, eles tinham que dominar completamente a partida e somar tantos pontos quanto pudessem. No entanto, Free Plant Sweetfish também era uma potência, e não havia esperança de que Longski pudesse sair da fase de grupos. Mas quando o público pensou que Longski seria eliminado, Altian e sua equipe travaram uma luta milagrosa, que derrotou toda a equipe inimiga. Nenhum erro foi encontrado
lado durante 1 contra 1, e eles passaram por cima do inimigo. As 3 carruagens, Dragão Peixe Dançante, Urso Perfume e Berinjela do Sol, foram dominadas por Longski sem saber o que aconteceu. Na transmissão ao vivo, a tela explodia com intensidade a cada quadro. Os fãs de ambos os times estavam na beira de seus assentos, como se seus corações fossem explodir. Cada vez que acontecia uma reviravolta, o público gritava de empolgação e nervosismo. Os pontos de Longski dispararam, e em um instante, eles tinham os mesmos pontos com as berinjelas fritas com peixe. O desfecho final foi determinado em luta coletiva, e Longski superou o adversário e se classificou para a próxima etapa como o segundo colocado do grupo. Longski fez uma varredura reversa na luta das potências. A berinjela frita com peixe foi destruída. Longski promovido para a próxima fase pela largura de um fio de cabelo. Berinjela frita com peixe foi derrotada pela humilhação. É o fim de uma usina de força. As competições do grupo chegaram ao fim. Dynasty e Longski avançam para as quartas de final. O retorno inacreditável de Longski explodiu nos fóruns. Os fãs de Longski choraram em lágrimas como se fosse um novo ano. E a atmosfera trágica e o tom da mídia rapidamente mudaram. Apenas palavras de elogio foram vistas no noticiário, por mais que tivessem se saído mal anteriormente. Dynasty, Longski e Friedrich Plant Sweetfish deram uma entrevista coletiva após a partida. Os repórteres primeiro parabenizaram as equipes vencedoras, e os representantes das duas equipes agradeceram os parabéns. Ambas as equipes responderam às perguntas com formalidades clichês, agradecendo aos fãs e àqueles que os apoiaram ao longo do caminho. Na sessão final da coletiva de imprensa, o repórter deu o microfone para a berinjela frita com peixe e perguntou: "Você gostaria de compartilhar alguma coisa após sua derrota?" O representante da berinjela frita com peixe congelou e disse: "Tivemos um mau desempenho na última partida e não correspondemos às nossas expectativas. Durante a partida cometemos muitos erros e poderíamos ter feito melhor." Longski é um adversário forte e todos testemunharam como. Esta resposta foi preparada antes da entrevista à imprensa. Eles primeiro começaram reconhecendo seus erros e tentaram aprender com isso, então eles foram em frente e pediram desculpas aos fãs. Essa resposta era um procedimento padrão caso alguém perdesse um jogo, então o repórter só poderia ficar quieto e nem se dar ao trabalho de escrever nenhuma anotação. De repente, o líder da equipe, Swig Plant, levantou-se. Mesmo sendo conhecido como o último dos 3 carros, ele era o líder das 3 pessoas. Swig Plant interrompeu a resposta e agarrou o microfone do representante. Ele enfrentou os repórteres confusos e olhou para Longski. "Eu não quero dizer essas palavras fofas como nós tentamos nosso melhor. Perdemos, e isso é um fato inegável. Mas não posso deixar isso passar. Vou ganhar o título de volta na próxima vez." Altian? Já que ambos entramos nas quartas de final na chave individual, se você me ver, prepare-se para morrer. Altian não recuou. O resultado não mudará. Não importa quantas vezes você me desafie. Ambos começaram um com o outro e nenhum recuou. Era emocionante escrever sobre essas trocas. Os repórteres sorriram e rapidamente registraram. Dinastia, que estava ao lado, olhou para os dois. Era irônico que o primeiro time de sementes fosse apenas um personagem secundário. O segundo príncipe cerrou os punhos e disse: "Os repórteres estão nos ignorando agora. Eu poderia muito bem desafiar." O rei almirante lutava para manter os olhos abertos como se estivesse dormindo. Ele deu um tapa na nuca do segundo príncipe e disse: "Não encontre problemas." O segundo príncipe afastou a mão e respondeu pelo aborrecimento: "Pare de me bater, sua aberração. Por que você está reclamando de eu entrar no desafio? Bestarde, você nem está nas semifinais." A cutucada do rei almirante no coração do segundo príncipe. O rosto do segundo príncipe ficou vermelho e ele olhou para o rei almirante com raiva, como se fosse chutá-lo agachado. O segundo príncipe sentiu que estava sendo ridicularizado. O rei almirante não só avançou para a próxima fase na chave individual, mas também foi o primeiro cabeça de série e teve mais pontos. Ele foi convidado para o All Stars, enquanto o segundo príncipe foi eliminado. Foi por isso que o segundo príncipe ficou chateado. Ao mesmo tempo, o Templo de Deus também deu sua própria coletiva de imprensa. Eles tiveram sorte, pois foram alocados em um grupo sem muita competição. Eles também foram convidados para os jogos do All Stars. Ligi afirmou que eles trariam troféu e orgulho para o país enquanto se dirigiam para a competição internacional. O Templo de Deus afirmava que eles eram os mais fortes e que eram a cabeça das potências do dragão. Ligi trilhou o caminho da equipe representativa da China. Mesmo sendo o segundo colocado entre os jogadores da China, o rei almirante sempre foi tímido e discreto, com uma aparência casual. Por outro lado, Ligi era bonito e forte, e eles tinham a mesma popularidade com toneladas de fãs. Havia um número significativo de mulheres na base de fãs de Ligi, enquanto a maioria dos fãs de King Admiral eram homens adultos. A luta entre suas fanbases também era interessante, e costumava ser um dos maiores shows da cena. Enquanto Ligi e o rei almirante lutassem um contra o outro, este seria o show extra que com certeza iria aparecer. Todos os times que se classificaram para os playoffs tiveram suas coletivas de imprensa, e todos os tipos de declarações foram feitos pelos times. Alguns estavam extremamente confiantes de que iriam vencer as finais, enquanto outros eram mais humildes e mais reservados. Essas cenas com certeza mostraram a variedade de histórias que se pode ver no cenário profissional. E agora, o cronograma para as finais foi anunciado. 8 melhores da chave do grupo. 5 times chineses, Dynasty, Longski, Thunderstorm, Mystic Nine. 3 times estrangeiros, Sunwolfind, Beast, Golden Orange. Os 16 melhores do suporte individual, Rei Almirante, Berinjela do Sol, Altian, Ligi,
Espada frenética, Heineken. Vendo a lista, Anxiao riu como se fosse época de colheita. E, muitos deles também são jogadores que foram famosos no meu mundo anterior. Anxiao sorriu. A outra razão pela qual ele seguiu o cenário profissional era que era um local para ele escolher jogadores habilidosos. Qualquer pessoa que entrasse no cenário competitivo do planeta Aquamarine era um talento. Em palavras mais agradáveis, Anxiao estava se preparando para trazer talentos naturais para explorar a galáxia. E desta vez, ele não traria apenas algumas pessoas, ele traria uma frota inteira de jogadores como seus assistentes. Como eles sempre reviviam após a morte, os jogadores eram ferramentas extremamente úteis, mesmo que fossem um pouco fracos. Mas haveria espaço para melhorias na nova versão, mesmo que os robôs pudessem ser usados como pólvora. Ainda era necessário dinheiro para fazê-los. Os jogadores estavam livres. Anxiao estava planejando começar uma família pegando os talentos mais jovens. Ele já tinha um plano para criar sua própria base. Na versão 1.0, os jogadores não tinham como entrar na galáxia, mas se Anxiao pudesse fornecer o transporte, até mesmo os jogadores profissionais ficariam chocados. Anxiao tinha muitas missões para completar, mas não haveria muito se ele distribuísse a carga de trabalho. Isso limitaria o número de jogadores que ele poderia criar. No entanto, se os jogadores pudessem viajar para a galáxia e serem expostos às oportunidades ao redor do universo, haveria missões infinitas e seria definitivamente atraente para os jogadores. Dessa forma, Anxiao poderia contornar o limite de missões que Anxiao poderia realizar. Os jogadores estariam em vantagem se fossem os primeiros a iniciar sua aventura na galáxia. Ninguém não teria ciúme da oportunidade. Ao mesmo tempo, Anxiao poderia novamente reafirmar sua presença e voltar às manchetes. Os jogadores escolhidos se tornariam lentamente mais próximos de Anxiao voluntariamente e criariam um senso de reconhecimento. Anxiao já tinha um projeto para seu plano. O número de jogadores que ele poderia levar ainda dependia da situação. Dentro de sua base secreta, Anxiao levantou-se do sofá, alcançou o arsenal e digitou a senha. A parede dourada se dobrou e se abriu. Um pilar transparente estava na sala, e estava cheio de gel e líquido. Dentro do pilar estava um traje ampipter em ovo em folha. É hora de ir. Anxiao apertou o botão e o gel foi removido do pilar. A superfície do traje mecânico ampipter dava um brilho frio sob a luz. Capítulo 304, O visitante de cima. No céu noturno, longe do planeta Aquamarine, alguns buracos de minhoca estavam se abrindo e fechando enquanto os raios do arco-íris vazavam e iluminavam o universo escuro em um playground colorido. Essas luzes se concentraram e se espalharam, como se fosse uma fina camada de seda flutuando no espaço e hipnotizasse qualquer um que visse à vista. Em torno do centro do buraco de minhoca despedaçado estava uma grande estação espacial flutuando no espaço, e a forma era como 3 edifícios empilhados uns sobre os outros horizontalmente. Ao lado e no topo das estações espaciais havia diferentes torres, algumas das quais eram a torre de sinalização, algumas eram estabilizadores do espaço e outras eram armamentos e garagens para comboios. A parte inferior da estação espacial era uma grande esfera metálica, e uma luz azul escura cercava o círculo como se fosse o caminho da órbita. Este era o reator, motor e estabilizador de gravitação da estação espacial. A estação espacial tinha uma estrutura muito complexa e detalhada, além de avançada e futurista. As janelas dos edifícios eram plataformas espaciais para as naves espaciais atracarem. Ninguém teria percepção da estação espacial sem olhar para o mapa. Cada um dos conveses poderia acomodar uma nave espacial com algumas centenas de metros de comprimento. A estação espacial tinha dezenas de milhares de decks e parecia uma cordilheira artificial. Era Zurikubi, a estação de trânsito da galáxia Agarton. Os buracos de minhoca flutuando ao redor da estação eram os diferentes caminhos para diferentes civilizações no Kerbal Estelar. Usando uma imensa quantidade de recursos em troca da ajuda da civilização avançada, um portão estelar estável foi construído, o que permitiu às pessoas viajar por diferentes áreas e sistemas solares no Kerbal Estelar de forma rápida e eficiente. A estação espacial recebeu milhares de espaçonaves a cada segundo, como se fosse uma colmeia. Uma pequena espaçonave coberta de amarelo e branco voou para dentro de um deck espacial. A espaçonave tremeu ao entrar na área gravitacional e entrou na garagem depois de alguns minutos. A garagem estava cheia de azul e branco. Os materiais originais para a garagem eram uma combinação de ligações metálicas especiais e materiais de macromoléculas. Depois de alguns segundos, a garagem soou com uma voz digital feminina. Identidade autorizada. Autorização concedida para atracar. Bem-vindo, Capitão Kerlod, investigador espacial 741 de Godora. Uau! A porta da aeronave se abriu e um homem desceu enquanto uma plataforma se estendia até o solo. Ele era um Godoran macho com pele dourada clara. Seu cabelo era branco e tinha 7 tranças na nuca. Havia esferas em negrito amarradas nas pontas das tranças. Ele tinha características faciais semelhantes às de um humano, mas havia mais espaço entre as partes do rosto. A estrutura do corpo também era idêntica à do humano, um cérebro, 2 mãos, 2 terras e um jong. Não havia nada extra, como uma cauda ou um membro adicional. Ele tinha 2 metros de altura, que era a altura média de Godoran. Kerlod, que trabalhava para o Departamento de Investigação Espacial de Godoran, era o capitão de uma equipe de investigação. Embora seu título fosse capitão, ele não tinha nenhum homem sob seu comando. Ele tinha apenas uma mala padronizada Godora, equipamentos e o Observer, que era uma nave espacial de pequeno porte. A espaçonave tinha 30 metros de comprimento e só podia acomodar um passageiro. Kerlod foi enviado para investigar os inumanos no planeta Água Marinha. Oh, uau, um Godoran puro sangue. É raro ver uma espécie de elite. Quando o portão da garagem
garagem se abriu, um homem vestindo o traje de trabalho da estação espacial riu. Ele tinha a mesma aparência de Kerlod, mas era muito mais baixo e sua pele não era tão dourada. Este era um Godoran mestiço, onde um de seus pais era de outra espécie, uma raça inferior. Kerlod olhou para o trabalhador e olhou para ele. Godorans tinha extremo orgulho em permanecer de sangue puro e denuncia raças mestiças. Fazia parte de sua cultura discriminar aqueles que não são godoranos de sangue puro. Por isso chamou o trabalhador de raça inferior. O homem não se incomodou e disse: basta se registrar. Por quanto tempo você vai estacionar aqui e para onde irá? Parando por 2 dias para reabastecer, irei para Star Zone 9 para investigar um fenômeno incomum em uma civilização subdesenvolvida, respondeu Kerlod. Star Zone 9 não é um lugar muito perigoso? Parece que você conseguiu o trabalho difícil de seu chefe, mas por ser um lugar incivilizado, a razão pela qual pensaram que era um fenômeno inexplicável foi por causa da falta de tecnologia. Eu posso apenas dar uma olhada e voltar em nenhum momento. Kerlod ergueu o queixo, saiu da garagem e se dirigiu à estação de descanso no meio da estação espacial. Depois que os dois saíram, o portão da garagem fechou. Depois de algum tempo, um objeto preto pegajoso rastejou para fora da plataforma da doca espacial. Parecia que era uma forma de vida e este objeto desconhecido tinha apenas 1 metro de largura. O líquido pegajoso rastejou lentamente até o observer e desapareceu nas fendas da espaçonave. Na cordilheira gelada do continente norte do planeta Aquamarine, um helicóptero preto com o logotipo da Darknet pousou em uma das montanhas. Anxiao cruzou os braços à sua frente e viu as nuvens flutuando na cordilheira. O ar frio continuava escorregando em suas mangas, mas Anxiao não estava nem um pouco frio. Por outro lado, o piloto que usava 3 camadas de roupas estava morrendo de frio. Ele perguntou com a voz trêmula: tosse, excelência, o que estamos fazendo aqui? Anxiao olhou para ele surpreso. Você é novo? Você não aprendeu o princípio de nunca fazer perguntas? Claro. Claro que sim. O piloto disse com os dentes batendo de frio. Mas já esperamos 4 dias. Em vez de não perguntar, preciso ter certeza se preciso me preparar para morrer de hipotermia. Anxiao riu. Qual o seu nome? Wang Jian. Acabei de terminar o treinamento do piloto no mês passado. Anxiao ficou surpreso. Wang Jian, os 2 personagens soam como se ele fosse um idiota. Ele deve ter um futuro brilhante pela frente. Com o chefe brincando, o que o Wang Jian poderia fazer? Ele só poderia agir como se não tivesse ouvido e perguntar: excelência, quanto tempo temos que esperar? 1 dia no mínimo, mas pode demorar até meio mês. O rosto de Wang Jian congelou. A diferença era demais. Depois de pensar um pouco, Wang Jian criou coragem e fez outra pergunta que violava o princípio. O que você está esperando? Anxiao olhou para ele e respondeu: você saberá assim que chegar. Havia apenas 2 pessoas no helicóptero. Eles tagarelavam para aliviar o tédio. No entanto, na maior parte do tempo, Anxiao estava assistindo aos jogos no fórum. O Internacional All Stars havia começado. Todas as melhores equipes de cada região competiram ferozmente e os jogadores trouxeram entretenimento sem fim para o palco. Anxiao usou isso para passar o tempo enquanto esperava no helicóptero. Todas as estrelas tinham jogadores de outras regiões, e todos eles eram times fortes de seus respectivos países, como Magic Fiel dos Estados Unidos, Rose Knights do Reino Unido, Kinshi da Coreia e Tulip da França. Todos eles estavam na mesma posição em seus países como o Templo de Deus na China. Vendo as equipes conhecidas do mundo anterior, Anxiao finalmente lembrou que o campeão da primeira competição internacional foi o Tulip da França. All Stars foi a primeira competição internacional, e todos os jogadores de diferentes regiões estariam atentos a este evento. A popularidade foi pelo menos 10 vezes maior do que as competições nas regiões locais. Todos os vencedores de diferentes países mostrariam seu poder e força. As coletivas de imprensa antes e depois das competições também foram recheadas de elogios e entusiasmo. Este evento foi uma oportunidade para as melhores equipas se anunciarem, mas também para promover o próximo cenário internacional. O Templo de Deus do planeta Aquamarine também conquistou alguns fãs de outros países, pois tiveram um bom desempenho nas partidas. Li Ji ficou feliz com o resultado. 3 dias após o fim do All Stars, todas as regiões começaram suas quartas de final. O formato da competição era uma batalha em melhor de 5 equipes. Longski teve sorte de encontrar uma equipe mais fraca de um país estrangeiro, então as potências não se encontraram. Quanto à chave individual, Altian não teve tanta sorte. No primeiro turno, ele teve que lutar contra Li Ji. Antes da partida, Li Ji estava fora do personagem ao fazer uma declaração agressiva. O primeiro adversário que vou enfrentar é Altian. E acho que é uma boa notícia. Não posso dizer que vou vencê-lo com certeza. Se estou sendo humilde, acho que minhas chances de vencê-lo são em torno de 90%. Capítulo 305, A Queda. Li Ji ficou muito feliz por se tornar de repente um assunto quente entre os jogadores. Alguns até começaram a apostar na partida dele e de Altian. Embora Li Ji tivesse chegado aos 16 primeiros, sua estratégia principal girava em torno de esmagar lentamente os oponentes até a morte com suas habilidades em Esper, e não era muito divertido. A grande maioria das apostas também foi feita contra Li Ji. Frenzied War foi combinada com Heineken de Thunderstorm. Heineken também não era um oponente de quem se zombar. Ela não era apenas um pilar da equipe de batalha do Thunderstorm. Ela também era uma grande beleza. Não era incomum que jogadoras atraentes fossem queridas, especialmente no cenário dos esportes eletrônicos, que era dominado por jogadores do sexo masculino. A popularidade de Heineken estava às alturas, e muitos de seus fãs enlouquecidos até acessaram a página oficial do Clube River Valley para atacar e ameaçar Frenzied Ward, dizendo que se ele ganhasse, eles nunca o perdoariam.
An Xiao estava esperando no topo da montanha por 7 a 8 dias, e os profissionais já haviam terminado sua primeira rodada de partidas. Li Ji havia surpreendentemente vencido em melhor de 5 contra Ao Tian por 3-1, vencendo 3 rodadas consecutivas após dar a Ao Tian a primeira vitória. Nas gravações da partida, Ao Tian foi capaz de finalizar Li Ji após este último quitar por 10 minutos inteiros. Li Ji realmente usou o primeiro jogo para analisar o estilo de luta de Ao Tian e, a partir do segundo jogo, Li Ji jogou muito mais proativamente, como se tivesse visto todos os movimentos de Ao Tian. Suas habilidades em Esper também eram perfeitas para esse tipo de combate, e Ao Tian, como uma presa em uma teia de aranha, perdeu 3 rodadas consecutivas. Li Ji era na verdade um jogador muito talentoso. Sua carreira como jogador profissional não foi longa, mas ele obteve muitos elogios. An Xiao até pensou em adicioná-lo à sua lista de pneus sobressalentes. A mídia imediatamente mudou sua atenção para Li Ji, que agora havia roubado toda a popularidade anterior de Ao Tian. Ele agora havia avançado para os 8 primeiros, e seu próximo oponente foi aquele que conquistou a vitória sobre Heineken, Frenzy Edward. Frenzy Edward mal havia vencido sua luta e foi capaz de avançar para os 8 primeiros. Era para ser uma coisa feliz, mas os fãs de Heineken o criticavam implacavelmente nos fóruns. As vozes dos apoiadores de Frenzy Edward foram afogadas em uma enxurrada de comentários de ódio. Não foi até a própria Heineken aparecer e pedir aos fãs que parassem que eles finalmente pararam com esse comportamento, embora se sentindo injustiçados pela pessoa a quem apoiavam. Frenzy Edward tinha vencido a partida de forma justa, mas tudo isso não significava nada na frente dos fãs malucos de Heineken. Também não era como se ela pudesse denunciar abertamente seus fãs, e ela só foi capaz de se desculpar secretamente com Frenzy Edward sobre isso. Os dois estavam mais ou menos familiarizados um com o outro, como me conheceram durante o teste beta do jogo. Frenzy Edward se sentiu impotente. Ele havia vencido com suas próprias habilidades, mas agora havia ganhado um bando de odiadores. No entanto, no final das contas, os resultados foram os mais importantes nesses torneios. A maioria do público viu a partida e acreditou que Frenzy Edward merecia a vitória. O ódio excessivo em Frenzy Edward até desencadeou um grupo de jogadores mais neutros, e muitos se levantaram para se tornarem apoiadores de Frenzy Edward, permitindo que Frenzy Edward de alguma forma ainda ganhasse popularidade apesar de tudo isso. A fama geralmente trazia problemas, e muitas vezes era difícil dizer quem ganharia mais com esse tipo de coisa. Na opinião de An Xiao, a maioria do público e dos fãs estavam apenas procurando alguém para inflamar e discutir por causa da discussão. Quando esses antifãs descobriram quem seria o próximo adversário de Frenzy Edward, eles começaram a rir pelas costas dele. Você merece isso. Ah, então esse idiota só pode chegar até aqui. Boss Li Ji definitivamente vai pisar em cima dele. Frenzy Edward vencerá cerca de 50% das lutas de treino contra Ao Tian. An Xiao achou que as coisas não estavam indo bem agora que ele estava enfrentando Li Ji, que havia vencido 3 rodadas consecutivas contra Ao Tian. De jeito nenhum os dois jogadores que ele criou seriam derrotados por esse Li Ji, certo? Senhor, os satélites descobriram um objeto não identificado que está se aproximando rapidamente da atmosfera. O observatório de Hailen no continente norte estava repentinamente em alerta. O satélite mostrou um ponto de luz se aproximando do planeta Aquamarine e do espaço sideral. Isso é um meteoro? O alvo apareceu em nossos scanners 3 minutos atrás. Se fosse um meteoro, nossos scanners deveriam ter notado muito antes. Além disso, os meteoros devem ser mais afetados pela atração gravitacional do nosso planeta. Não me diga que é uma nave alienígena. O alvo aumentou em velocidade. Aterrissagem estimada em 8 minutos. Coordenadas: é uma área despovoada. Estima-se que o alvo pousará em uma cordilheira árida no continente norte. A localização específica é perto da fronteira do nosso país. O professor encarregado do observatório deu imediatamente a ordem. Relate isso para os superiores agora. Pedido de tropas para ir ao local de pouso. Wang Jian estava completamente entediado. Ele já estava esperando neste maldito deserto por 10 dias com An Xiao, esperando Deus sabe o que. Mas devido ao quão lendário seu chefe era, ele sentiu que An Xiao estava definitivamente ali com um propósito, e ele estava curioso para saber o que poderia ser. An Xiao estava parado na neve quando de repente olhou para o céu. Ele então imediatamente se virou e se dirigiu ao helicóptero para pegar seu equipamento. Algo está finalmente acontecendo. Wang Jian ficou exultante e perguntou: o que você está fazendo? Está aqui? An Xiao respondeu sem nem mesmo olhar para cima e rapidamente colocou seu equipamento. O que está aqui? Wang Jian não entendeu. Assim que ele terminou de fazer a pergunta, um som ensurdecedor desceu do céu, fazendo Wang Jian erguer os olhos. Uma bola de fogo desceu do céu e foi possível distinguir mais ou menos a forma de uma aeronave em meio às chamas. Estrondo. A aeronave colidiu com o pico de uma montanha próxima, lançando pedras pretas e neve por toda parte. Em seguida, ele continuou voando para baixo e abriu um caminho limpo através do vale nevado, queimando todas as árvores ao redor ao passar e causando um mini terremoto. O pico da alta montanha desmoronou e causou uma pequena avalanche. A boca de Wang Jian estava escancarada e toda a cor havia sumido de seu rosto. Espaço. Nave espacial. Wang Jian não conseguia acreditar no que estava vendo e olhou para An Xiao. Ele tinha ouvido todo tipo de coisa sobre An Xiao, mas descobriu-se que esse homem era ainda mais misterioso do que nos boatos. Ele poderia até saber quando uma nave espacial iria aterrissar. Rapidamente, An Xiao colocou um ampipter, esticou as juntas e tirou o dispositivo de voo asas de morcego antes de prendê-lo na fenda vazia em suas costas.
A interface de seu capacete mostrou que o sistema de voo estava funcionando normalmente. Voe, Anxiao comandou em sua mente enquanto corria em direção à beira do penhasco, e as asas começaram a fazer barulho de zumbido. As turbinas se estendem em sua capacidade máxima e a extremidade traseira cuspiu chamas azuis. Anxiao sentiu uma força erguer seu corpo completamente do chão. O sistema de voo estava conectado aos nervos de Anxiao, e ele o controlou para voar em direção ao local do acidente. A nave do Observer ficou presa e metade de seu corpo estava no chão. As árvores e a grama ao redor ainda estavam em chamas, mas o próprio navio parecia estar em perfeitas condições. Seu escudo de energia protegeu a nave de quebrar durante a queda. No entanto, o impacto maciço danificou o gerador. E agora, o escudo estava muito enfraquecido enquanto os motores estavam simplesmente destruídos. Bang! A porta da cabine meio dobrada foi aberta com um chute, e Kerlod saiu cambaleando enquanto segurava a cabeça com dor e lançava maldições Godoran aleatórias. Kerlod pressionou a pulseira de ouro em seu braço direito algumas vezes, e um terno que parecia uma armadura antiga saltou e cobriu seu corpo inteiro. Uma camada semi-transparente de energia cercava sua cabeça no lugar de um capacete. Este era o traje de combate de observador de Godoran. O traje de combate foi feito para se adaptar às diferentes condições de vida e ambientes nos vários planetas que os observadores visitaram. Uma voz mecânica sintetizada soou de dentro do traje. Coordenadas armazenadas. Localização: planeta Aquamarine, 9º sistema estelar. Nível de gravidade: baixo. Temperatura atual: 3 graus Celsius. Tipo de clima: nível de umidade do ar. Nível de civilização: planetário. Nível de perigo: baixo. Resumo: sobrevivente. Kerlod ainda estava um pouco abalado e disse: verifique a condição corporal. Analisando. Análise concluída. 3 fraturas ósseas, dano moderado ao nervo e dano menor ao cérebro. Injetar nanocurante. Injetar. Kerlod então sentiu uma onda de frieza passar por ele e estava muito melhor. Ele imediatamente subiu de volta à cabine, pois queria verificar o motivo pelo qual o mainframe havia parado de funcionar corretamente. No entanto, o aviso disse a ele que todos os sistemas foram danificados. Kerlod se sentiu um tanto impotente quanto a isso. Ele então rasgou o exterior do navio para revelar a estrutura interna. Depois de rasgar um monte de fios, ele finalmente colocou as mãos em uma caixa de metal do tamanho da palma da mão. A luz azul brilhando da caixa indicava que ela ainda estava funcionando. Este foi o comunicador intergaláctico. Naturalmente, o comunicador de Kerlod não era nada parecido com o material barato desenvolvido pelas 6 nações. De acordo com as diretrizes do observador, ele precisava fazer 2 coisas agora. Primeiro, ele teve que usar o comunicador para entrar em contato com seu quartel-general e, segundo, ele precisava pedir ajuda à civilização local, as 6 nações. Neste momento, sons de zumbido vieram do céu, e uma figura em um traje mecânico preto com 2 asas enormes nas costas pousou ao lado do navio. Então, parece o que eu pensei que seria. Há um sobrevivente. Anxiao notou o Godoran ao lado. Ele era muito experiente e foi capaz de dizer que aquele era o traje de observador. Anxiao ergueu as sobrancelhas antes de seu olhar se concentrar no comunicador intergaláctico na mão do Godoran. Era isso que ele procurava. O planeta Aquamarine é local? Kerlod avaliou rapidamente e ligou o modo tradutor, permitindo que sua própria língua fosse traduzida para o que Anxiao pudesse entender. Ele apontou os dedos para Anxiao e disse: você, diga-me, que lugar é este? Capítulo 306, Explosão. Na visão clarividente do Destiny Shield, ele nunca poderia mostrar os detalhes sobre se uma pessoa viveu ou morreu. Anxiao tinha decidido primeiro chegar ao local do acidente da nave espacial e roubar o dispositivo de comunicação intergaláctica. Este dispositivo foi o fator mais importante para deixar o planeta. A nave nunca foi o alvo. No final das contas, o dispositivo ainda estava em posse do investigador. Então o plano original não funcionaria. Ele precisava pensar em uma nova maneira de lidar com o investigador. Anxiao pensou rapidamente. Eu o roubo ou o engano? Vendo que Anxiao ainda não havia respondido depois de algum tempo, Kerlod franziu a testa e disse: ei, eu te fiz uma pergunta. Me responda. Você é o visitante de Godora? Anxiao tomou uma decisão e caminhou lentamente em direção a Kerlod. E a civilização deste planeta pediu ajuda. Eu sou o investigador responsável pela assistência. Quem é você? Quando Anxiao estava a 10 metros de Kerlod, ele respondeu: eu sou o mensageiro do planeta Água Marinha. Estou aqui para convidá-lo para a nossa casa. Boa, leve-me ao líder mais poderoso desta civilização. Kerlod ficou surpreso e abandonou suas suspeitas. De repente, ele se lembrou de algo e disse: espere um segundo. Preciso relatar para as pessoas que me enviaram aqui, sem problemas. Esperar é o mínimo que posso fazer. Kerlod ficou satisfeito com o tratamento do planeta Aquamarine e ficou ainda mais satisfeito com a atitude deste mensageiro. Assim que ele abaixou a cabeça e ligou o dispositivo de comunicação, Anxiao repentinamente avançou. O dispositivo voador asa de morcego ativou-se repentinamente e Anxiao avançou como se fosse uma cobra. Anxiao chutou direto no corpo de Kerlod e arrancou o dispositivo de sua mão. Bang! O impacto do chute foi poderoso e Kerlod foi jogado para trás e se chocou contra 4 árvores. Anxiao colocou o dispositivo no bolso e se preparou para a batalha. Ele decidiu dar o primeiro passo e criar um ímpeto na batalha. Se ele tivesse deixado o investigador sozinho e não pudesse impedi-lo de entrar em contato com as 6 nações, então sua identidade seria revelada. Mais importante, não haveria lugar para Anxiao fazer qualquer coisa se Kerlod falasse com as 6 nações. Portanto, a única escolha que ele tinha era entrar em ação. Na verdade,
Havia outra maneira, onde Anxiao agia como se fosse um homem de uma civilização avançada que acabou encalhado no planeta Água Marinha. Ele poderia pegar emprestado o dispositivo de comunicação para pedir ajuda, e o melhor cenário era que o Godoran estivesse disposto a ajudar, mas as chances para isso eram mínimas. Seria mais provável que o Godoran levantasse suas suspeitas e ficasse alerta, sabendo que a outra parte era de uma civilização avançada em vez de uma civilizada. O investigador teria uma atitude diferente, e as chances de ataques furtivos bem-sucedidos seriam menores. Além disso, usar a identidade de uma civilização avançada nem sempre era benéfico. Godora foi uma das civilizações mais poderosas de toda a galáxia. Não havia motivo para eles ajudá-lo. Mesmo que Anxiao estivesse disposto a oferecer dinheiro, Quelor ainda poderia contatar as 6 nações para obter recursos. Então, era possível que eles não ajudassem Anxiao. O cenário mais provável era que Godoran tivesse más intenções. Não era um brinde matar um andarilho sem qualquer reforço. Com apenas alguns segundos para pensar, Anxiao decidiu usar diretamente a força bruta e roubar o dispositivo. Não só isso, ele também apresentou um novo plano. Primeiro, ele teve que impedir Kerlod de falar com as 6 nações. Ao receber o ataque, Kerlod levantou-se lentamente sem qualquer lesão. O traje de batalha ainda estava emitindo um brilho dourado, que era o escudo embutido no traje. A expressão de Kerlod estava fria e ele pegou as 2 pequenas bolas douradas que estavam presas às suas tranças. A força mecânica brilhou na ponta dos dedos e a pequena bola se expandiu. Uma bola se tornou um escudo dourado, enquanto a outra bola se transformou em uma lança dourada. A aparência era antiquada, mas podia-se sentir a energia embutida na arma, mostrando que não eram armas comuns. Seu porco sem cultura. Você cometeu um grande erro. A transformação da bola dourada em uma arma foi uma habilidade mecânica. As civilizações avançadas basicamente tinham essa habilidade em mãos e estava claro que Godora tinha um equipamento melhor. Kerlod era um pugilista mecânico LV-63. Godoranos de sangue puro tinham atributos muito mais elevados em comparação com os humanos. Seus atributos não eram inferiores aos do LV-60 pugilista no planeta Aquamarine. E com equipamentos avançados, seus pontos de poder eram em torno de 3.000 ONA. Um super classe C apenas nos pontos de energia. Ele era mais forte do que todos os super-humans LV-60 do planeta Aquamarine. Mas ele não superou Anxiao. A batalha estourou. Anxiao abriu suas asas e as 4 metralhadoras nas asas dispararam rapidamente. Kerlod ergueu seu escudo, e o escudo liberou um escudo de luz circular maior em cima dele. Ding ding dang dang. Todas as balas foram refletidas pelo escudo de luz. Kerlod rugiu de raiva e apontou sua lança diretamente para Anxiao. A ponta de uma lança disparou de repente uma bala dourada em forma de flecha. Anxiao saltou em um instante, e a bala passou bem perto de seus pés. A bala deixou buracos claros nas árvores que estavam em seu caminho e desapareceu na distância. O artesanato de Godoran combinava tecnologia e magia. Então não era uma arma comum baseada em tecnologia. Em vez disso, seu poder era mais forte do que o pó explosivo normal. Onde uma bala leve poderia tirar 500 pontos de armadura, o dano foi extremamente alto. Anxiao pairou no ar e usou o atirador para acertar o inimigo. No entanto, todas as balas eletromagnéticas foram bloqueadas pelo escudo. Ao mesmo tempo, Kerlod puxou outra bola dourada, que formou uma arma estranha do tamanho da metade do corpo e disparou para o céu. Rong. Um raio vermelho brilhante disparou do cano. Anxiao tentou se esquivar, mas mesmo assim foi marcado pela borda da viga e as pontas da armadura caíram em 300. A classe mecânica mostrou claramente o poder de ter um melhor equipamento e armas. Kerlod era considerado um inimigo da versão 2.0, então era natural que alguém sentisse que seu dano era muito alto. Mesmo que os investigadores não fossem famosos por suas habilidades de combate, Kerlod era diferente. Ele tinha grande confiança em suas habilidades de combate e pensava que poderia suprimir qualquer um da civilização inferior apenas com seu equipamento. Kerlod tinha orgulho de ser parte de uma civilização superior e não colocou o planeta Água Marinha em seus olhos. Ele não entendeu por que Anxiao atacou, mas uma espécie inferior tentando desafiá-lo era apenas pedir pela morte. Ele queria que Anxiao entendesse a posição em que estava. Anxiao permaneceu calmo. Não foi a primeira vez que lutou com alguém mais forte do que ele. Embora Kerlod tivesse bons equipamentos e atributos, ele ainda era um modelo de elite, então as habilidades e habilidades eram normais. Esta é provavelmente a primeira vez que lutei com um soldado espacial. Seu ataque à distância é mais forte do que o meu. Eu preciso tentar chegar perto. Anxiao instantaneamente adaptou seu plano e mergulhou sobre o inimigo. 4 Sonic Spears voaram e explodiram em torno de Kerlod. O escudo de Kerlod foi afetado pelo ataque, o que significa que o ataque foi estável. Kerlod contra-ataca com sua lança. Anxiao também usou um escudo básico feito de campo eletromagnético e bloqueou o ataque. Zumbir. As faíscas dançam em torno do atrito entre as lâminas eletromagnéticas de Anxiao e o escudo de Kerlod. Bang bang bang. Socos e chutes com grandes explosões de energia pousaram no corpo de Kerlod. O escudo estava muito enfraquecido e o traje também estava muito danificado. Mesmo que o combate corpo a corpo fosse vantajoso para um pugilista mecânico, Anxiao tinha uma variedade de perícias e habilidades que oprimiam Kerlod. Os 2 homens não descansaram por um segundo, e o campo de batalha logo foi movido do local do acidente da espaçonave para uma floresta. Mesmo que o investigador de Godoran tivesse vantagem em equipamentos, os ataques de Anxiao foram muito complexos e imprevisíveis. Kerlod não conseguiu conter os ataques à medida que ficava cada vez mais frustrado. Sonic Spear, Penetrate. Novamente lançou uma onda sonora penetrante. O escudo vacilou e a energia finalmente se exauriu. Ele é tão difícil de lidar. Quando Kerlod percebeu o perigo em que estava, ele intencionalmente deixou uma abertura e usou seu traje para receber um golpe direto de Anxiao.
Xiao. A luz do traje diminuiu novamente, mas Kerlo teve a chance de abrir outra bola. Ele se transformou em um machado de batalha, que foi a arma que causou o maior dano. Ele decidiu terminar esta batalha. O machado explodiu em luz como um sol escaldante. Kerlo girou no ar e o abateu. Rong. A terra rachou e a onda de impacto explodiu para o lado. O traje mostrou outra rachadura feroz, e as pontas da armadura caíram novamente. Mais um. Kerlo rugiu. Ele deu um passo para trás. Usou outra habilidade enquanto seu corpo brilhava e atacou novamente. O sinal de perigo era iminente e imortal. A pressão do ar estava caindo em velocidade extremamente alta. Agradável. Xiao estava feliz em vez de ter medo. Ele rapidamente ativou a habilidade que havia economizado. Aftershock, Jaturns, droga. O machado de batalha voou e Kerlod caiu de joelhos no chão enquanto suas mãos estavam cobertas com seu próprio sangue. A habilidade máxima, Aftershock, Jaturns, poderia retornar 50% do dano de combate corpo a corpo, que rompeu a armadura de Kerlod e causou danos reais. As Sonic Spears novamente caíram sobre o inimigo, e Kerlo foi derrubado. No entanto, o escudo em seu traje ainda estava ativo. Você é forte. Não pensei que este planeta tivesse pessoas tão fortes. Kerlo tentou recuperar o fôlego. Ele se levantou novamente e pegou mais duas bolas, que se transformaram em outro escudo e uma espada longa. Mas escolher lutar comigo foi seu maior erro. Meu equipamento é muito mais forte que o seu. Você é um lutador forte. Então vou matá-lo com honra. Xiao parou de se mover e balançou a cabeça. Cara, eu não queria fazer isso. Antes que Kerlo percebesse o que estava acontecendo, o poder de energia de Xiao aumentou em um ritmo insano. A força mecânica espessa e forte cobriu o traje mecânico, como se fosse uma cobra luminosa rastejando em seu corpo. O núcleo de energia do traje mecânico era tão brilhante que feriu os olhos de Kerlo. Ao mesmo tempo, a sombra de um homem usando uma máscara preta apareceu atrás de Xiao. Sublinhado. Habilidade mecânica, cobra, diabo, sobrecarga do núcleo de energia, aumenta o buff de atributos. Todos os módulos são gratuitos. Duração do status, 2 a 7 minutos. Recarga, 7 dias. Character Summon Card, Germinal Organization Leader, Combo Penetration, pelos próximos 8 segundos. Todas as habilidades causam dano verdadeiro crítico, ignorando todas as armaduras. O status de defesa do alvo também diminuirá em 24%, durando 5 minutos. Uso, 1/12. Sublinhado. E também, Flamingo Will, sobrecarga, força mecânica crescente, bang 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 bang. O tsunami de ataques atingiu o rosto assustado de Kerlo. Capítulo 307, Alien Captive. O som das explosões vinha continuamente de onde a espaçonave havia caído. O Wang Jian esfregou as mãos e exalou, preocupado. Parece uma batalha, mas contra quem ele está lutando? O Wang Jian estava confuso. Neste deserto despovoado, Xiao estava lutando com um alienígena. Até mesmo pensar nisso o fez pensar que era um mundo tão louco. Depois de um tempo, o som desapareceu e o Wang Jian ficou ainda mais preocupado. Embora ele tivesse ouvido falar do quão forte Xiao era, o inimigo era um alienígena afinal. Se alguma coisa acontecer com ele, não haverá ninguém me dando ordens. Devo continuar a esperar ou, exatamente quando ele estava em um dilema, o contorno de uma pessoa voou em sua direção do local onde a espaçonave caiu e se aproximou muito rapidamente. Era Anshuan, e ele pousou perto do helicóptero. Algumas partes de seu traje mecânico até mesmo racharam, expondo os fios internos, cintilando com eletricidade. Ótimo, você está bem. O Wang Jian deu um suspiro de alívio. De repente, ele viu que Xiao havia trazido um ser de uma espécie que ele nunca tinha visto antes, e seus pés e mãos estavam presos por algemas elétricas. Era Kerlo, que tinha vários hematomas no rosto e estava nu. Ali, o Wang Jian gaguejou e apontou para Kerlo em estado de choque, incapaz de dizer uma palavra completa. Um alienígena me custou bastante para capturá-lo. Xiao agarrou Kerlo pelos cabelos e o colocou na cabana. O rosto deste Godoran estava cheio de raiva, mas sua boca estava bloqueada, então ele não podia dizer nada. O Wang Jian estava pasmo. Ele sabia que Xiao era forte, mas não sabia que Xiao era tão forte que ele poderia até capturar um alienígena. Seu conhecimento de Xiao foi atualizado. Pilote o helicóptero rapidamente. Este lugar fica perto da fronteira de Hailen, então seu povo estará aqui muito em breve, disse Xiao. O Wang Jian começou a pilotar o helicóptero apressadamente e eles partiram. Xiao tirou o traje mecânico do helicóptero e verificou os danos. A armadura estava em apenas 20%. O equipamento do investigador Godora era muito mais avançado, no entanto, sua última explosão tornara Kerlo incapaz de contra-atacar. Tudo o que Kerlo pôde fazer foi ficar deitado e aceitar. Ele destruiu o traje de investigador, agarrou a minúscula bola de ouro, garantiu que Kerlo não pudesse tocar em nenhuma arma e só o deixou com um tradutor para torná-lo mais fácil de enganá-lo. Não, para tornar a comunicação com ele mais fácil. Ele pegou o comunicador e um Godoran. O resultado foi melhor do que o esperado. Ainda posso obter várias coisas dele. Vou lidar com ele depois de voltar. Xiao pensou no novo plano. O Wang Jian estava muito curioso sobre o alienígena e sempre voltava. Excelência, ele morde. Ele, um investigador da alta civilização, estava sendo desprezado por um nativo como um animal selvagem. Kerlo ficou furioso, mas seus membros estavam todos amarrados. Então ele só conseguiu expressar seus protestos batendo com força a cabeça na placa de metal. Eu não acho que ele morde. Xiao tocou seu queixo e o disse em voz baixa, mas vendo que ele está tão furioso, talvez ele tenha interesses tão distorcidos.
Bang, bang. Querlod continuou batendo com a cabeça na placa de metal. Ele é comestível? Wang Jian perguntou curiosamente. Han Xiao beliscou os braços do Gudoran e disse. A pele é bem lisa e a carne é bastante sólida. Você está interessado? Wang Jian hesitou. Então assinou com a cabeça e disse. Nunca comi um alienígena antes. Bom, bom, bom. A frequência das batidas da cabeça na placa de metal aumentou. Subdesenvolvido. Selvagens. Querlod rosnou em seu coração. Então uma pitada de medo apareceu em sua mente. Esses nativos realmente querem me comer? Wang Jian ficou muito interessado e fez perguntas uma após a outra, querendo entender como Han Xiao sabia que um alienígena chegaria no planeta Água Marinha e por que ele capturou o alienígena. A propósito, Querlod também queria saber a resposta a essas perguntas. Primeiro, a nave espacial avariou e mal teve um pouso forçado, então veio um cara forte em um traje mecânico, dizendo que estava lá para recebê-lo. No entanto, este SNIAC representante o atacou, espancou e amarrou-o, pensando que a avaliação de perigo do painel de análise para o planeta Água Marinha era baixa. Querlod ficou furioso. Há quanto tempo o banco de dados foi atualizado pela última vez? Como isso não é perigoso? Além disso, quem é ele? Por que ele me capturou? Como ele soube que eu caí aqui? Querlod não conseguia entender e, claro, Han Xiao não estava dizendo nada. É um homem ou uma mulher? Wang Jian estava curioso. Verifique você mesmo, disse Han Xiao com uma expressão estranha. Wang Jian arregalou os olhos e olhou por um tempo. Então disse surpreso, eu pensei que, como a construção deste alienígena é tão grande, deveria ser enorme também. Estrondo. Querlod não aguentou mais a humilhação e usou todas as suas forças para bater a cabeça contra a placa de metal, deixando-se inconsciente. Mais de 10 minutos depois que o helicóptero partiu, as tropas de Hailen chegaram atrasadas ao local, encontraram a espaçonave acidentada e imediatamente bloquearam a área em estado de choque. Esta é uma nave do espaço sideral. De acordo com as ordens de cima, esta é uma nave espacial da amigável civilização Gudoran que foi enviada especificamente para nos ajudar a investigar os inumanos. Até o pico da montanha foi destruído. Não foi um pouso normal e a nave naufragou. Verifique se há sobreviventes imediatamente. Relatório. Nenhum cadáver foi descoberto na nave. Existem vestígios de uma batalha aqui. As tropas de Hailen coletaram pistas, observaram o campo de batalha e chegaram à primeira conclusão. Duas pessoas lutaram entre si, ambos sobre-humanos. Um deles usou armas que desconhecemos. As marcas nessas árvores parecem ter sido derretidas por feixes de laser. As marcas de barra são extremamente suaves. Eles não foram causados por armas frias comuns. Esses vestígios de batalha têm níveis de radiação comparativamente mais altos, então este deve ser o Gudoran. A outra parte usou armas de fogo. A construção metálica das cápsulas de bala é semelhante à nossa. Existem também alguns fragmentos de armadura no solo, então deve ser alguém muito forte em nosso planeta. A pessoa real precisa ser verificada posteriormente com o banco de dados. Do nível de destruição da cena, a força dessa pessoa está definitivamente no topo do planeta Água Marinha, e há muito poucas pessoas nesta categoria. A pessoa deve ser identificada dentro de um curto período. O resultado da batalha foi provavelmente o Gudoran capturado e levado embora. Existem outras descobertas. Nesse momento, um pesquisador percebeu que a armadura da espaçonave estava aberta, e dentro dela estavam as partes internas da espaçonave. Ele olhou para dentro com curiosidade e, ao usar a luz da tocha, de repente encontrou algo especial. O pesquisador disse, parece haver líquido na nave. Líquido. A multidão cercou a área, com uma luz forte brilhando. Eles encontraram uma pilha de metal e canos cobertos de um líquido preto e pegajoso. O que é aquilo? Provavelmente combustível. Neste momento, o oficial de repente disse, ordens de cima, transportem a nave de volta para a nação secretamente. O acidente que aconteceu com a espaçonave Godora foi uma chance única para os regimes do planeta Água Marinha. Então Hailen decidiu pesquisar a tecnologia da espaçonave. Já que estavam atrás das outras civilizações, eles tinham que agarrar qualquer chance de se desenvolver. A esperança de prosperar só apareceu quando havia riscos. Claro, Hailen não queria irritar a civilização Gudoran, então eles relatariam isso à civilização Gudoran, mas eles iriam atrasar por algum tempo, agindo alheios à situação. Hailen levou isso muito a sério. Eles estavam determinados a evitar que a notícia do incidente se espalhasse e queriam que a espaçonave se excluísse. Sobre o desaparecido Gudoran, Hailen decidiu procurar em segredo. A equipe de engenharia logo chegou. Eles desenterraram a espaçonave, cobriram-na com um pano preto e usaram 3 helicópteros de transporte para movê-la para o território de Hailen. Capítulo 308. Negócio. De volta ao santuário, Han Xiao trancou Querlod em sua base secreta e verificou seus troféus de batalha. Sublinhado. Godora Battle Spear. Supermodel. Tipo, arma fria altamente comprimida mais elemento de luz aprimorado. Qualidade, verde. Estatísticas básicas, dano corpo a corpo 247 a 255, dano à distância 294 a 381, potência, 346. Requisitos, acima de LV 50, energia acima de 1500, comprimento, 1,7 metros, peso, 37 libras, fonte de energia, gravura mágica de nível 3, fabricado em, Godora Military Satellite 7, Down Military Workshop, no 248 Assembly Line. Número de série do produto PV1324. Habilidade, Impulso Dourado. Ativa gravuras de energia e libera balas mágicas da ponta da lança. Uso de energia, 5 por tiro. Cooldown, 11 S a cada 20 tiros. Habilidade, Godora Slash. Usando desde energia,
Libera uma lâmina de luz de arco, mais 240% da área de ataque do próximo golpe, mais 60% de dano, causa dano de respingo. Cooldown, 8,6s. Efeito adicional, afinidade mágica, usando Migold como material, mais 12% de resistência mágica. Efeito adicional, compactação portátil, pode ser compactado em uma esfera de ouro. Observações, Godora Crafted Weapon, feita com Migold, possui luz de bênção de elemento e alta tecnologia de compressão. Um produto feito a partir da combinação de estética vintage e tecnologia avançada, de magia e tecnologia. É utilizável em combates corpo a corpo e de longo alcance. É um equipamento comum na civilização Godoran. Sublinhado. Essas pequenas esferas douradas eram produtos da linha de montagem, equipamento padrão para um investigador, e não feitas pelo próprio Kerlod. Ele era um guerreiro galáctico padrão. Além disso, os pugilistas mecânicos estavam mais focados na luta, então suas habilidades de construção eram muito baixas. Todas as 7 esferas douradas foram produtos de tecnologia e magia. O dano básico foi de 2 a 3 vezes maior do que as armas normais de pólvora e, com os aprimoramentos das habilidades mecânicas, a diferença seria ainda maior. O equipamento padrão para altas civilizações pode ser dividido em 2 tipos, modelos normais e modelos super. Seres mais fortes podiam usar armas fortes com requisitos mais elevados e fazer melhor uso de sua energia, enquanto os modelos normais eram equivalentes à qualidade cinza. O super em modelos super referia-se àqueles com superpoderes, como super-humans. No entanto, naturalmente, nem todo ser no universo era humano, portanto, super foi usado como um termo abrangente. Conhecimento mágico não é compatível comigo, não consigo fazer a engenharia reversa do processo de construção deste equipamento. No caso do caminho normal da maquinaria pura, depois da pólvora, as armas de fogo devem ser as armas de energia eletromagnética, e os atributos básicos delas são quase do mesmo nível. Anxial acenou com a cabeça. A força do equipamento padrão das civilizações era uma indicação indireta da força dessa civilização. Godora era uma civilização galáctica e, em comparação com toda a galáxia, seu nível de civilização estava no meio. No entanto, aos olhos das pessoas do planeta Água Marinha, qualquer civilização capaz de viajar na galáxia era uma civilização avançada. Se os jogadores quisessem construir equipamentos mistos com tecnologia combinada, seria necessário que diferentes classes trabalhassem juntas. Um mecânico construindo as estruturas básicas e um mago dando bênçãos. Também houve algumas restrições aos detalhes. Esse foi o primeiro lote de equipamento galáctico que Anxial adquiriu, e sua arma favorita era aquela que podia disparar um canhão de raio, que tinha um nome muito mágico, Ira de Garret. Seu alcance era de 600 metros e seu dano básico era de espantosos 500 metros. Ele poderia substituir temporariamente o rifle de precisão Ghost, tornando-se a melhor arma para usar com o Flaming Wheel. No entanto, o mais importante sobre um mecânico era o maquinário que eles próprios construíam. Apenas esses podiam ser considerados equipamentos regulares. Anxial estava muito claro sobre esse fato, e essas novas armas só poderiam ser usadas durante sua transição para a galáxia. Depois de guardar o equipamento, Anxial tirou o comunicador galáctico. Seu rosto ficou sério em face do item-chave. Nesse momento, Querlod, que havia sido jogado e deixado no canto, abriu os olhos secretamente, vendo que Anxial estava olhando para o comunicador galáctico. Seus lábios se torceram em um sorriso de escárnio. Embora tivesse se tornado um prisioneiro, Querlod ainda mantinha seu senso de superioridade. Ele tinha certeza de que este nativo do planeta Aquamarine não seria capaz de usar o comunicador. Aos seus olhos, Anxial era como um macaco ganhando seu novo brinquedo. Um pensamento surgiu em sua mente e Querlod de repente se sentiu cheio de energia. Ele não sabe como usar nenhum desses equipamentos, o que significa que com certeza vai me perguntar sobre como usá-los. Talvez eu possa enganá-lo para enviar um sinal de resgate para a sede sem que ele saiba. Querlod sentiu que esse plano poderia funcionar e ficou animado ao ver esperança. Nesse momento, Anxial abriu facilmente a tela de cristal translúcida do comunicador. Olhou para a tela cheia de palavras de Godora, escolheu a opção de trocar de idioma instantaneamente e mudou para o idioma do planeta Água Marinha. Naquela época, quando os Godoranos entraram em contato com o planeta Água Marinha pela primeira vez, eles inseriram a linguagem do planeta Água Marinha no banco de dados. Esta foi uma das coisas que tiveram que ser feitas quando eles descobriram uma nova civilização. Só então eles poderiam analisar a linguagem para facilitar a comunicação. O comunicador galáctico era uma necessidade para viagens galácticas. Todos os jogadores de sua vida anterior o usaram antes, e Anxial estava tão familiarizado com ele que podia até mesmo operá-lo de olhos fechados. Ele facilmente abriu a interface de login de uma conta pessoal, virou-se para olhar para o atordoado Querlod e disse casualmente: Querlod, certo? Que bom que você está acordado. Agora, diga-me sua conta pessoal. Como você pode saber como usar o comunicador? E sobre contas pessoais, quem é você? Os olhos de Querlod estavam cheios de descrença. Ele quase não conseguia entender suas palavras e estava apavorado. Como um nativo poderia saber sobre essas coisas? Havia apenas uma explicação para isso. Esse cara definitivamente não é um nativo. Ele também veio da galáxia. Pensando nisso,
O senso de superioridade de Kerlo não estava mais em lugar nenhum. Ele estava atordoado e confuso. Originalmente, ele havia planejado ameaçar o homem com o nome de Ghidorah, mas isso só seria útil contra um nativo. As pessoas na galáxia não teriam medo de uma ameaça tão vaga. Com a distância e as limitações do Tratado de Paz, esse método não funcionaria de todo. Além disso, ele era apenas um pequeno investigador, não alguém em uma posição elevada. Quem sou eu? Anxiao ergueu o canto dos lábios e disse deliberadamente e misteriosamente, nosso encontro foi apressado. Por favor, permita-me me apresentar oficialmente. Meu nome é Anxiao. Não há mais nada que você precise saber. Kerlo estava mais convencido de seu palpite e achava que Anxiao era muito misterioso. Ele olhou Anxiao em seus olhos e viu um abismo cheio de névoa. De repente, ocorreu-lhe e ele gritou, espere um minuto, como você sabia meu nome? Você é um investigador Godoran, encarregado de investigar os chamados inumanos no planeta Água Marinha? Anxiao disse lentamente. Por motivos desconhecidos, sua nave sofreu um acidente. Você é um leitor de mentes ou um forasteiro? Queloide disse com uma expressão cautelosa. Ele discretamente usou sua energia para proteger sua mente. No entanto, ele não descobriu nenhum vestígio de invasão. Adivinhe, disse Anxiao zombeteiramente. Essa atitude fez Queloide cerrar os dentes, mas ele não tinha escolha nessas circunstâncias. Ele segurou sua raiva e perguntou, por que você me atacou? Anxiao apontou para o comunicador e disse, não se preocupe, isso não é pessoal. Também não sou hostil a Ghidorah. Tudo que eu quero é isso. Você chama isso de hostil? Queloide tentou se desvencilhar das correntes mecânicas com raiva. Anxiao sentou-se no sofá, colocou as mãos nos joelhos, inclinou-se na direção de Godoran com um olhar pressurizante e disse friamente, se eu fosse hostil, você já estaria morto. Você apenas acha que ainda sou útil para você, disse Queloide com aversão. Resposta correta, sem recompensa. Anxiao sorriu. Eu só preciso que o comunicador entre em contato com a Galactic Travel Agency e deixe este planeta. Não podemos ser considerados inimigos. A queda da sua nave não teve nada a ver comigo, e atacar você foi apenas para prevenir acidentes. Eu sei sobre a arrogância de Ghidorahs muito bem, e só podemos ter uma conversa adequada depois que eu derrotar você. Agora, tem um negócio sobre o qual quero falar com você. Claro, você não está em condições de rejeitar. Queloide cerrou os dentes e disse, vá em frente. Eu preciso pedir o dinheiro emprestado da sua conta pessoal. Se você estiver disposto a cooperar, posso deixá-lo ir e levá-lo para sair comigo. Naquela hora, você pode voltar para casa se quiser. Queloide ficou surpreso. Você está disposto a me deixar ir? Por que não? Anxiao riu. Não tenho rancor ou ódio de Ghidorah. Estou apenas roubando seu dinheiro, não sua vida. Eu realmente não te machuquei. Ou será que, porque eu derrotei você, você está guardando rancor e quer vingança? Queloide pensou com cuidado. Na verdade, o conflito direto de Anxiao com ele era apenas a luta deles. Embora tivesse perdido, Anxiao não o machucou gravemente e até lhe deu a chance de voltar para casa. Ghidorah tinha a velha tradição de admirar os fortes, e ele era um investigador, então lutar era normal. Embora ainda estivesse bastante chateado, a raiva de Queloide foi diminuindo gradualmente. Depois de ponderar, ele disse com dignidade, contanto que você cumpra a sua parte no acordo, estou disposto a cooperar. Posso prometer em nome de Deus Gal que nunca procurarei vingança, admito minha derrota. Deus Gal era o deus religioso de Ghidorah, então esse tipo de promessa era muito solene. Capítulo 309. Tudo pronto. Clank. As correntes pesadas caíram no chão. Queloide soltou um suspiro de alívio, mexeu os membros e, sem jeito, olhou para seu corpo nu. Poço. Um conjunto de roupas foi jogado em sua direção. Queloide empurrou-os rapidamente. Estar nu teria humilhado qualquer um. Anxiao olhou para Queloide com um sorriso o tempo todo. A conta pessoal de Queloide tinha moeda geral galáctica. Ligar para a agência de viagens galáctica precisava de dinheiro e, como Anxiao não tinha certeza se eles aceitariam recursos como forma de pagamento, obter a moeda geral era um seguro. Além disso, ele realmente não queria matar Queloide. Embora ele tivesse a vantagem agora, Ghidorah definitivamente sabia que um investigador tinha vindo ao planeta com a Marine, se envolveu em um acidente e perdeu o contato. Assim, eles entrariam em contato com os Six Nations em algum momento ou até mesmo enviariam uma nova equipe de investigadores. A verdade sempre seria revelada. Se ele matasse Queloide, o conflito só ficaria mais intenso. E não havia necessidade disso. Deixar Queloide viver significava que o conflito pessoal não se tornaria maior. Os investigadores frequentemente encontram um pouco de perigo. Contanto que ele não morresse, Ghidorah definitivamente não se incomodaria, pois esse pequeno conflito não era nada. Claro, embora Queloide tivesse feito uma promessa, Anxiao não confiava nele completamente. Pelo menos ele não iria deixar Queloide fora de sua vista no planeta Água Marinha e não iria devolver nenhum de seus equipamentos para ele. Por causa dele agindo misteriosamente, Queloide presumiu que Anxiao também viesse da galáxia, então ele não se atreveria a fazer um movimento facilmente desconhecido de sua identidade. Como esperado, Queloide perguntou novamente, quem é você realmente? Humano galáctico. Anxiao disse com superficialidade. A raça humana na galáxia era uma espécie muito grande e havia incontáveis ramos. Queloide observou que Anxiao parecia ser o tipo mais comum da raça humana galáctica. Não sendo capaz de identificar as origens de Anxiao, ele coçou a cabeça e disse, ok,
Não vou perguntar de novo. Quando você planeja sair? Eu quero ir para casa logo. Não muito tempo. Anxiao planejava trazer os jogadores profissionais da divisão do planeta Aquamarine para longe. As divisões logo acabariam. Ele poderia esperar. A propósito, disse Kelod de repente, onde está minha nave? Alguém o levou embora. Provavelmente sem a intenção de devolvê-lo para você. Anxiao sabia muito bem o que acontecerá depois. Ele sabia que Hailen bloqueava a informação apenas pelo fato de que não havia informações sobre a nave espacial acidentada dos agentes de inteligência na Rede Negra. Estava claro o que Hailen queria fazer. Kerlor estava chateado e não pensou em contatar as 6 nações neste momento. A situação atual não o favorecia. Então ele não queria correr o risco. Além disso, ele sentiu que tinha mais a dizer a Anxiao, que também veio da galáxia como ele, e se comunicar com ele seria mais fácil do que com os nativos. Que defeito teve sua nave? Anxiao perguntou. Eu também não sei. Ele estava voando normal e perfeitamente em modo furtivo e, ao se aproximar do planeta Água Marinha, o motor parou de funcionar de repente. Embora a nave do observador não seja grande, era muito estável. Não tenho ideia de por que ele iria funcionar mal de repente. Anxiao pensou sobre isso antes de balançar a cabeça. Ele começou a trabalhar. Ele ligou o comunicador e registrou uma conta pessoal. O comunicador também funcionava como um terminal pessoal. Suas funções de conta pessoal eram muito ricas e tinham uma função de transferência bancária, a forma mais comum de fazer negócios na galáxia, de forma rápida e conveniente. Cada grande civilização tinha seu próprio banco galáctico, entre os quais os mais autorizados e poderosos eram os 3 bancos universais da civilização. É claro, os bancos funcionavam uns com os outros e podiam ser usados em qualquer lugar da galáxia. Anxiao escolheu um ao acaso e disse a Kelor para fazer a transferência. Ding. Sua conta foi transferida para 878 enas. Uma voz feminina de som agradável apareceu do terminal. Só este dinheiro? Você é muito pobre. Anxiao não pôde deixar de reclamar. Enas era a moeda geral na galáxia, a unidade monetária mais comum usada. O rosto de Kerlor ficou vermelho e ele disse, não tenho o hábito de economizar. Ser um investigador é um trabalho difícil e eu preciso me divertir. Espere um minuto, porque estou me explicando para você. De repente, ele percebeu que estava sendo roubado, porque ele tinha que sentir vergonha de ter pouco dinheiro. Tendo recebido o dinheiro, a meta de Anxiao foi alcançada e ele se sentiu seguro. Contando os dias, as divisões do planeta Aquamarine durariam cerca de mais de 10 dias, e ele planejava usar esse tempo para entrar em contato com a agência de viagens galáctica com antecedência. Havia milhares de canais no comunicador. Anxiao olhou e entrou no Garton Galaxy Travel Agency Channel. Uma densa lista de rotas de viagem apareceu na tela e uma voz fria e elétrica apareceu. A filtragem é necessária? Sim. Localização? Star Zone 9. Planeta Aquamarine. Destino? Anxiao fez uma pausa e disse. Juberliub. Selecione a faixa de preço. Mais barato. Anxiao lançou um olhar fixo para Kerlod. O Sheapscat. Número de viajantes? Algumas dezenas. Raça? Humano. Você já usou agência de viagens galáctica antes? Sim. Depois de mais de 20 perguntas, o resultado foi finalmente filtrado, restando apenas 5 agências de viagens. A agência de viagens galáctica era uma indústria muito grande, e muitas organizações grandes forneciam esse serviço. Essa era uma das formas mais baratas de viagem galáctica, como um aluguel particular ou, mais precisamente, uma espaçonave pública. Anxiao escolheu a agência de viagens Short Star por ser uma agência de viagens galáctica com um nome muito bom. Após a escolha, o comunicador transferiu o canal de comunicação para o canal do vendedor Short Star, permitindo que ambas as partes discutissem os detalhes. Saudações, obrigado por escolher Short Star. Forneceremos a você os melhores serviços de alta qualidade e baratos. O vendedor era uma linda mulher humana. De acordo com a raça do cliente, seriam designados a vendedores que atendessem ao seu padrão de beleza. Depois que a vendedora terminou sua abertura de boas-vindas, ela disse, recebemos seus requisitos de viagem. Felizmente, uma nave espacial Wally vai passar pela Star Zone 9 em 20 dias. Vamos trazê-lo para o navio até então. Qual tipo de assento você gostaria? Temos classe econômica, classe executiva, primeira classe, cabines VIP e até mesmo cabines VIP. Qual é o preço das cabines econômicas? 3 enas por pessoa. Quantos assentos você gostaria de reservar? Anxiao contou rapidamente antes de dizer, 50. Trazer cerca de 50 jogadores de alta habilidade para os primeiros lugares deve ser o suficiente. Trazer alguns jogadores era uma parte muito importante do plano. Anxiao então pagou o depósito e confirmou a hora de embarque, acenando com a cabeça em sua mente. A preparação para entrar na galáxia pode ser considerada concluída. Seu destino era Juberliub, uma estação de transferência no Garton Galaxy com transportes acessíveis e convenientes. Várias corridas do grupo Colton se reuniram lá, e houve muitas oportunidades. No plano de Anxiao, o Juberliub era o mais adequado para ser sua primeira estação de entrada na galáxia. Agora, só tenho que esperar os jogadores terminarem a competição. Em seguida, farei um anúncio e a equipe será criada. Está tudo pronto. Havia alguns assuntos no planeta Água Marinha com os quais ele precisava lidar antes de partir. Por alguns dias consecutivos, Anxiao transferiu seus recursos secretamente e trouxe Kelod junto o tempo todo. Ele o fez usar uma capa cobrindo sua pele. Eles ocasionalmente apareciam diante de pessoas no santuário, levantando alguma curiosidade e choque sobre o motivo pelo qual de repente havia um homem misterioso ao lado de Anxiao.
Durante a batalha entre os 8 primeiros para decidir os 4 primeiros no singles, Frenzy Edward encontrou Li Ji. Frenzy Edward, que todos esperavam perder antes da partida, teve um desempenho surpreendente. Depois de 5 batalhas difíceis, ele venceu Li Ji por uma rodada. Desta vez, Frenzy Edward expressou do que um pugilista mecânico era totalmente capaz e finalmente exibiu algo que ele estava escondendo: seu martelo de guerra de energia. Seu poder explosivo era ainda mais forte do que um pugilista, ajudando a quebrar os combos de Li Ji. Frenzy Edward entrou no top 4 de singles, e todos os odiadores desapareceram de repente. A vitória foi o melhor impulso de confiança. Seu apelido de melhor pugilista mecânico da China nos fóruns tornou-se mais popular. Ele foi considerado o cavalo preto da primeira temporada. Li Ji não achava que perderia para Frenzy Edward, e as coisas infelizes não vieram sozinhas. O Templo de Deus entrou nas 4 primeiras equipes, encontrando Longski. Desta vez, Altian deu tudo de si. Ele se purificou de sua vergonha anterior, derrotou o Templo de Deus e entrou nas finais dos grupos. A situação ficou clara. Longski e Dynasty lutariam pelos campeões das divisões e vice-campeão. O Templo de Deus só poderia lutar pelo segundo colocado com outra equipe. Quanto aos singles, se as coisas corressem bem, Frenzy Edward poderia muito possivelmente entrar nos 3 primeiros, e ele tinha uma chance muito alta de entrar nos internacionais. Quanto ao campeão, não que Anxiao desprezasse a Frenzy Edward, mas o rei almirante da dinastia era muito forte. Suas habilidades, controle e atributos eram quase invencíveis na versão 1.0. Dynasty parecia ter o ímpeto de se tornar o campeão, a mídia os favoreceu. Mesmo assim, as conquistas e popularidade de Frenzy Edward eram muito melhores do que as que ele havia se gabado na vida anterior de Anxiao. Definitivamente valeu a pena cultivá-lo. As divisões duraram cerca de meio ano. O lote de jogadores com o nível mais alto já atingiu o nível médio do limite LV60. Enquanto Anxiao fazia sua preparação discretamente, Bennett ligou para ele de repente. Eu cheguei ao Santuário 3. Onde você está? Por que você está aqui de repente? Anxiao disse brincando. Sentiu minha falta? O que você acha? Bennett disse com um tom muito sério. Onde você escondeu aquele alienígena? Você não o comeu, não é? O sorriso de Anxiao desapareceu e ele franziu a testa. O Wang Jian expôs isso. Fale quando nos encontrarmos. Você está em apuros desta vez de novo. Bennett disse em voz baixa, mas não havia muita culpa em seu tom. Ele já estava acostumado a ter problemas para cair do céu. Capítulo 310. Mensagem de Hailen. Na torre alta do Santuário 3. Bennett ficou atrás da janela com as mãos atrás das costas e olhou para os jogadores na praça com emoções profundas e misteriosas em seus olhos. A porta foi aberta. Anxiao entrou e Bennett perguntou com uma expressão séria: esse alienígena ainda está vivo? Anxiao deu um passo para o lado e Kerlo também entrou. As pupilas de Bennett contraíram. Esta foi a primeira vez que ele viu um alienígena. Então ele não pôde deixar de olhar, esquecendo-se de si mesmo. Nativo, o que você está olhando? Kerlod disse infeliz. Ele fala a nossa língua. Bennett disse com surpresa. Anxiao apontou para o tradutor e explicou a Bennett. Só então Bennett entendeu. A tecnologia dos alienígenas é realmente avançada, comentou Bennett. Ele olhou para os dois e disse confuso: vocês não o capturaram? Porque parece. Nós concordamos em alguns assuntos. Anxiao não queria que Kerlo ouvisse a conversa seguinte, então retirou seu tradutor. Como você sabia sobre o alienígena? Anxiao perguntou. Bennett balançou a cabeça e disse em voz baixa: Hailen me contou, senão eu não saberia que um alienígena apareceu. Eles investigaram você, confirmaram que você capturou o alienígena e me contataram discretamente para exigir que você entregasse o alienígena a eles. Anxiao não ficou surpreso por ser Hailen. Seguindo os rastros daquela época, eles de fato o investigariam. Além disso, ele nunca planejou esconder porque não havia necessidade. E se eu rejeitar, a resposta oficial deles foi: métodos violentos serão inevitáveis. Hailen está muito firme desta vez. Anxiao não foi apenas um dos maiores contribuintes para a queda da organização germinal, mas também o sobre-humano mais forte do planeta Água Marinha. Então, as 6 nações o respeitaram. No entanto, Hailen tinha se decidido desta vez e teve uma atitude muito forte. Eles não estavam se preparando para enfrentá-lo e queriam forçar Anxiao a desistir do Godoran e controlá-lo. Anxiao abanou a cabeça interiormente. A hostilidade de Hailen não significava mais nada para ele. Bennett ficou muito sem palavras. Você pode me dizer como você sequestrou um alienígena de volta depois de uma caminhada casual do lado de fora? O que você quer fazer? Anxiao sentou-se, olhou para Bennett e disse: estou planejando deixar o planeta Água Marinha. Bennett ficou completamente pasmo. Essa mensagem foi repentina demais. Bennett só recuperou o foco depois de um tempo e perguntou surpreso: por quê? Você é realmente um alienígena. Comparado com a galáxia, o planeta Água Marinha é apenas um pequeno lugar rural. O mundo é tão grande e eu quero explorá-lo. Anxiao sorriu. Acontece que esse foi o motivo da captura do alienígena. Bennett ajustou sua mentalidade muito rapidamente. Ele tinha visto muitas coisas. Afinal, ele disse com certa tristeza: você é um amigo que compartilha dos mesmos ideais que eu. Se você realmente decidiu isso, só posso desejar tudo de bom. Vou sentir saudades. Anxiao olhou nos olhos dele e sorriu. Esse é um mundo mais amplo. Você não está tentado? Você quer vir comigo? A mente de Bennett se afastou um pouco. Era como se ele visse a galáxia infinita nos olhos de Anxiao. O romance dos homens era um mar de estrelas, e só se podia olhar mais longe ficando mais alto. Seu coração começou a bater mais rápido.
O desejo de exploração em seu coração tornou-se mais forte. No entanto, Bennett se acalmou muito rapidamente. Ele balançou a cabeça e disse: o santuário é o meu ideal. Desculpe, eu preciso continuar. Anxial hesitou e disse: na verdade, há outro motivo. Um desastre assolará o planeta Aquamarine dentro de 2 a 3 anos. Eu previ isso. É um desastre terrível. E há uma chance muito baixa de sobreviver. Você realmente não vai embora? Anxial decidiu avisar Bennett sobre a chegada do desastre e da mutação. Afinal, Bennett o tratou bem. Era perigoso ficar no planeta Aquamarine. E Anxial queria entrar na galáxia antes da versão 1.0. Um dos principais objetivos que ele tinha era evitar a primeira e mais perigosa onda de desastre quando o Mutation Disaster chegasse ao planeta Aquamarine. Com a possível identidade de um previsível, a clarividência de Anxial tinha motivos para acreditar. No entanto, depois que Bennett ouviu atentamente a descrição aproximada de Anxial do desastre, sua hesitação desapareceu completamente e ele disse, então, categoricamente, tenho que ficar, esta é a minha casa e ela precisa de mim. Anxial olhou para Bennett por um momento antes de soltar um longo suspiro. Na verdade, esse é o tipo de pessoa que você é. As crenças das pessoas eram diferentes e não podiam ser forçadas. Bennett encarou Anxial com emoções complicadas nos olhos e perguntou, você está saindo para evitar o perigo? Anxial sorriu e disse, a solução para o desastre está escondida na galáxia. Não estou apenas evitando o perigo, mas também estou procurando uma solução na galáxia. Ele não mentiu para Bennett. Resolver o desastre de mutação na versão 2.0 com antecedência fazia parte de seu plano. Se ele pudesse mudar o enredo do planeta Aquamarine na versão 2.0, ele definitivamente ganharia alguns pontos lendários. Ao ouvir isso, Bennett sorriu e disse, eu não estava errado sobre você. Quando ouvi seu discurso naquela época, sabia que somos o mesmo tipo de pessoa. Nós não somos. Os lábios de Anxial se contraíram. Esse discurso foi completamente copiado das palavras originais de Bennett em sua vida anterior. A última vez que Anxial foi procurar Bennett no Santuário 1, ele viu o discurso pendurado no escritório de Bennett e foi especificado que o autor original era Anxial, mostrando a admiração de Bennett pelo discurso. E isso tinha sido um pouco estranho para Anxial. De qualquer forma, embora o motivo fosse diferente, o objetivo era o mesmo, então os motivos não importavam. Como Bennett sabia sobre os pensamentos de Anxial, ele deixou completamente as exigências de Raylan para trás. Como você vai deixar o planeta Aquamarine? Já fiz os arranjos, você saberá então. Vendo que Anxial não queria dar os detalhes, Bennett conteve a curiosidade e disse, se você sair, o Santuário 3 precisará eleger uma nova pessoa responsável. Você tem alguém para reapirar? Anxial ponderou e disse, o Anguil. Ele tem lidado com todos os assuntos diários no santuário e está bem familiarizado com a situação aqui. Será mais adequado para ele assumir, através da influência da Pruleag. A impressão do Santuário 3 da cidade principal dos jogadores foi completa. Mesmo que Anxial fosse embora, a posição do santuário não seria afetada. O Santuário 3 tinha seu nome nele, e cada jogador que chegasse ao local seria lembrado dele. No entanto, os jogadores do santuário não seriam capazes de desfrutar de todas as suas funções, o que poderia fazer com que o santuário perdesse parte de sua popularidade. Anxial de repente teve um novo pensamento. Talvez haja uma maneira de continuar fortalecendo a influência do santuário mesmo depois que eu deixar o planeta. Como ele já havia contado a Bennett sobre o desastre de mutação, essa previsão deveria causar mais impacto. Anxial pensou um pouco e bolou um plano, memorizando-o no coração. Bennett concordou que o Anguil também era um candidato adequado. De repente, Bennett disse com um tom sério, há muitos inumanos no Santuário 3. Ainda mais do que os refugiados. Eles estão ocupando muito espaço. Eles têm origens desconhecidas e são muito misteriosos. Esta é uma ameaça potencial à segurança. Não sei como você os faz funcionar para você, mas se você sair, o que vamos fazer com eles? Quando o desastre estiver sobre nós, os inumanos provavelmente serão o pilar de proteção do santuário. Não seja muito rígido com eles. Aceite e inclua-os. À medida que os jogadores cresciam, as várias organizações no planeta Aquamarine temiam cada vez mais os inumanos e, naturalmente, Bennett não era uma exceção. Ele teve que convencer Bennett a se certificar de que suas conquistas no planeta Água Marinha não seriam destruídas. Ao ouvir isso, a expressão de Bennett mudou. Se for esse o caso, vou levar muito a sério. Embora temesse os inumanos, ele mudou sua atitude imediatamente ao saber que os inumanos poderiam proteger o santuário. Esse raciocínio foi muito eficaz para ele. Os dois conversaram um pouco. Depois Bennett se levantou e se despediu. Ele tinha vindo para lidar com a mensagem de Raylan, mas inesperadamente ouviu sobre os planos de Anxial. Neste caso, o aviso de Raylan não seria preocupante. Por outro lado, o desastre sobre o qual Anxial lhe contara deixou com o coração pesado. Parecia que havia uma nuvem escura acima do caminho à sua frente. Ele decidiu retornar imediatamente e escrever os protocolos de crise, fortalecer a proteção dos santuários e acelerar o plano. Bennett ficou triste ao ver um parceiro como Anxial partir. Então ele disse sinceramente, desejo a você tudo de bom e espero que possamos nos encontrar novamente um dia. Anxial estendeu a mão para dar um aperto de mão firme em Bennett. Eles sorriram um para o outro. A chegada de Bennett lembrou a Anxial de que ele deveria notificar alguns de seus amigos. Ila e Aurora haviam ficado no santuário por causa dele. Então ele decidiu contar a elas primeiro. Naquela mesma noite, sob o céu claro e Sleepy Winter, ele convocou Ila e Aurora para dizer a eles que ele estava indo para a galáxia em breve. Como esperado,
Eles ficaram surpresos e seus rostos estavam cheios de descrença. Anxiao, como é a galáxia? Você conheceu um alienígena? Aurora perguntou apressadamente. Durante esses dias, Aurora havia descansado no santuário e recuperado a saúde. Anxiao também corrigiu como ela o chamava. Ele finalmente não foi chamado de tio. Anxiao pediu a Kerlod que se aproximasse e disse: Este é um alienígena. Os olhos de Aurora estavam cheios de curiosidade. Os alienígenas se parecem muito conosco. Ele morde. Essa pergunta de novo. Vocês, nativos, não podem ser mais experientes. Kerlod não aguentou mais e gritou com Aurora: Eu não, pá. Kerlod caiu no chão com o rosto voltado para baixo. Anxiao abaixou as mãos e disse apressadamente: Seja gentil com as crianças. Os alienígenas são tão assustadores. Aurora murmurou baixinho. E lá apontou para Anxiao com um rosto inexpressivo e disse: Ele é obviamente mais assustador.